Alô pessoal, estamos live com o episódio 5 da segunda temporada do Descendo a Cenas. Estamos aqui hoje com todas estas pessoas lindas e maravilhosas. Eu sou a Laura, do Movimento LGBTI Leiria. Opa, eu não sei qual é o seguimento disto, mas pode ser acho tu, que somos sim. nós, isso não Vai. somos. De cima Olha, para baixo, cá estamos, exatamente, pela ordem que eu estou a ver. Então eu sou a Ana, da LGBTI Viseu. E eu sou a Cláudia, também da LGBT Viseu. Então como é que está o tempo aí em cima? E o tempo aqui em cima está maravilhoso. Devem estar para aí 30 graus, não sei muito bem, mas não posso precisar, mas há de estar qualquer coisa assim. Está um dia fantástico de cozer, como esteve ontem, garanto-vos. Portanto, se tiverem inveja, não tenham, porque provavelmente há de estar alguém a ver-nos assim à beira-mar e não vamos falar sobre isso. E na Marinha Grande, Laura? Espera aí, desculpa, Alexa, aqui o tempo. Precisamos do tempo. Já não está assim tanto calor aqui. Ontem teve, e anteontem também. E pronto, agora voltou o frio novamente. Frio, está nublado. Eu não estou à beira-mar, mas eu cheiro a beira-mar aqui. Pronto, é só o que eu tenho a dizer. Ficas com aquela invejazinha boa. É. Alexa. Força, Alexa. Eu sou a Alexa, do Clube Safo, e o tempo aqui em Lisboa, que é onde eu estou, vocês já se começam a habituar a esta grande imagem do arquivo lésbico. E ontem esteve muito calor, mas mesmo muito calor, e hoje está assim, sabem quando parece que vai chover, mas não está a chover, mas entretanto está um calor do caraças, parece que estamos abafado. Pronto, é assim como está em Lisboa, do género, meti a roupa a secar há 1 hora e já está seca, do género. É aquele nível assim mesmo de calor muito doido. Conversas de pessoas adultas sobre a roupa. Adoro. É tão bom. Sabes que eu ontem dizia isso na conferência, que foi, eu vim a casa almoçar, porque não há dinheiro para tudo, não é? Final do mês, que uma pessoa ainda não recebeu, né? Vim a casa almoçar na conferência, que já vamos falar depois mais logo para quem não sabe o que é que eu estou a falar. E entretanto eu começo naquela do lava-loiça, entretanto começo a passar a esfregona no chão, entretanto já tirei os lençóis, entretanto quando olho para mim, tipo, a mesa que eu ia ver a seguir já tinha passado há pelo menos meia hora, estás a ver? Tipo, a hora de almoço já não só tinha passado, como já tinha passado mais um tempo. Bom, ou seja, responsabilidade de pessoas adultas. As coisas, depois eu chegava à conferência e só dizia assim, não, é porque assim, há coisas que ninguém faz por nós, e realmente uma delas. E pronto, e uma pessoa é adulta e pronto. E acorda de manhã e pensa, hoje está um dia fantástico para estender roupa, pá. Yeah. É isto. Okay. Olá pessoas, eu sou o João Cartacho, do Movimento LGBT Leiria. Não estou em Leiria, estou em Tomar, portanto aqui o tempo está modos que melhorzinho. Está um bocadinho estufa, não é? Sem sol, mega encoberto. Mas está agradável. Está melhor do que os outros dias, que teve uma torre do caraças e ao menos assim não há sol e parece que... Estão a ver, parece que respira melhor. Tal modo que é isso, mas compartilho aqui da mesma opinião da Alexa, que estes dias são ótimos para secar a roupa, porque é de um dia para o outro, é verdade. Então, pessoal, eu sou a Mahara, sou empreendedora da Pride Valley, que é a loja online em Portugal, que foi a primeira que foi criada. E aqui em Leiria, nós passamos uma semana de teste para o inferno. Como alguns já falam que a gente vai para lá, eu estou pronta, é só me mandar. E hoje foi um dia também que eu respiro melhor, porque a rinite falou, não, hoje eu vou te dar um tempo. Cai um pouquinho a temperatura, dá aquela sensação assim de alívio, daquela poeira, daquele calor. Então tá mais ameno. Para quem é para piscina, lamento. Hoje não foi o melhor dia. Você esperou a semana inteira para passar frio. Mas eu prefiro assim, também é agradável. Tá muito agradável hoje o tempo. Muito bem. É isso, temos o boletim meteorológico assente. Hoje temos, como a Mahara bem disse, uma convidada super especial da Pride Valley. Vão checar o site. Entretanto, o Jorge já disse olá nos comentários. Boa tarde, todas, todos. O Helder diz olá também. Olá. Olá. Mahara, conta-nos um bocadinho da Pride Valley. Como é que surgiu? O que é que qual era a vossa intenção? Conseguiram, não conseguiram? Ainda estão a conseguir? Conta-nos assim resumidamente.
Eu vou falar bem rápido. Se eu for responder tudo isso, a gente brincadeira. Mas, não, né, nós surgimos já tem mais de um ano e falo isso com muito orgulho, porque eu não imaginei que nós fôssemos conseguir ainda trabalhar por um ano, dentro do contexto Portugal, dentro do contexto conservador que a gente já estava vendo. E falou, tá, vamos tentar criar essa loja primeiro, porque nós, dentro da nossa vivência, sou estrangeira, sou brasileira, como é óbvio, é perceptível, nós temos um funcionamento diferente, nós já estamos em um funcionamento diferente, não é melhor, não é pior, é diferente, é um outro passo, e é uma outra quantidade de pessoas. Então, para nós, vestir o orgulho, usar o orgulho já é muito natural. Então, assim, já não tem mais um cuidado, se ouve, obviamente, é uma luta eterna e frequente, mas já não se ouve mais você tem que se cuidar, você tem que se preservar, aquele discurso que, na verdade, nada mais é que uma LGBTfobia que não é nem mais velada, porque a gente já sabe que não é velado, não é? Então, assim, essa coisa do, você não precisa beijar em público, você não precisa pegar na mão em público, para nós isso já é uma briga muito diferente, ela é até muito violenta. E nós pensamos assim, se calhar faz sentido termos uma loja voltada para os produtos LGBTs, para que as pessoas possam sentir isso quando vão olhar o guarda-roupa, quando vão olhar um acessório. Então, ao invés de eu só me abrir e poder ser a Mahara, né, ou a Alexa, ou a Ana, ou whatever que seja, quem quer que seja, entre os meus, eu sou isso em qualquer lugar. Então, se eu estiver ali na padaria, se eu estiver no supermercado, eu coloco minha roupa e me sinto bem com ela. Lógico que antes disso vem a reflexão, e é por isso que é interessante, porque quando eu pego uma roupa que tem uma cor LGBT ou de uma bandeira LGBT, é lógico que eu sei que eu estou exposta. Mas a ideia é estar exposta, nós temos que nos expor, né, de uma maneira ou de outra. Nesse meio tempo, obviamente, que eu e a Ana Paula, que é a minha namorada, né, nós estávamos passando pelo processo de estar em casa, e quando a gente está em casa, obrigatoriamente as ideias só vêm, porque a gente quer ocupar o tempo. E falou, também a gente está precisando, por sermos estrangeira e termos vida de estrangeiro, de imigrante, dentro de todo um processo muito delicado, muito burocrático, nós precisamos de algo mais, nós precisamos de algo que contemple a nossa necessidade de vida, economicamente falando, monetariamente falando, e que também faça parte da nossa mentalidade, porque nós sempre militamos, né? Nós sempre fomos ativistas. E quando a gente vem para Portugal, a gente não consegue fazer isso, o que é natural, porque ou a gente pensa na subsistência ou a gente pensa no ativismo durante um tempo. Então, quando as coisas melhoram, a gente consegue comer e colocar comida na mesa assim tranquila e ter um lugar para morar tranquilo, a gente começa assim a voltar ao nosso ritmo normal de ativismo. Então, a Pride Valley surge assim, ela surge com muitos desafios, porque Portugal é pequeno, então são 10 milhões de pessoas. Então, também é um cerco fechado. Então, a gente precisa fazer contatos, a gente precisa conhecer pessoas, a gente tem que lidar com o preconceito, que é a xenofobia, que é a LGBTfobia. Então, a gente tem que lidar com tudo isso e quebrar gelos. Então, a gente entra numa estrada de quebrar gelos. E, ao mesmo tempo, nós só folgamos no domingo. Então, como é que a gente quebra o gelo se a gente só folga no domingo, né? Porque eu trabalho num restaurante. Eu sou uma clássica imigrante. Eu trabalho num restaurante de segunda a sábado. E ela estuda no IPL, solicitadoria, e também trabalha em uma tabacaria full time, então quer dizer, ela tem menos tempo do que eu, se calhar. Então a gente entra nesse processo. Após um ano, a gente já começa a ver algumas coisas assim diferentes, a gente já começa a conhecer pessoas, a gente já começa a perceber pessoas que nos reconhecem. No entanto, a gente vai entrar num outro processo. Os portugueses não compram, os estrangeiros compram. É incrível, assim, e é uma análise muito engraçada, porque sempre que alguém entra em contato, não é o público português. O português ele é minoria quando ele compra, não é? Geralmente são os africanos, os brasileiros, eles falam com a gente, eles querem comprar tudo, eles querem saber quanto é, eles sabem usar o site. Os portugueses não. Os portugueses eles estão num processo ainda muito diferente. Mas é bom, eu acho que é bom. Eu acho que nesse momento a gente vem com uma má notícia, que é o site está fora do ar. O site está fora do ar por alguns motivos. Ponto 1, deu um problema no site e a gente não fez questão de cuidar porque a gente levou uma tacada do IRS. É bem sincero. Então, como a gente levou uma tacada do IRS, a gente teve que dar um passo diferenciado no site e nós estamos atendendo só pelas redes sociais.
para a gente conseguir se reorganizar, porque a loja ela é uma militância, não é? Então a gente paga para ela estar ali mesmo que ela não venda. A gente paga para ela estar ali, mesmo que só para falar, olha, eu estou aqui, nós estamos aqui, e começar um diálogo. Então a gente levou uma tacada do IRS muito forte esse ano, mesmo forte. E aí nós demos esse passinho para trás para também entender porque eu sei o que é o IRS, mas nós temos que aprender a fazer cálculos, porque nós não somos empreendedores, nós somos ativistas. Então, isso também muda todo o processo de entender a economia, entender a lei. Mas não tem problema nenhum, a gente está com a mesma força, com a mesma vontade, para nós é diferente. A gente só muda um pouco o caminho. É um obstáculo, mas é para... É para continuar. Eu acho que faz parte do processo. Eu acho que e vocês, eu acho que talvez concordem comigo, eu não conheço uma causa que não tenha sido a base da luta e da força, mesmo, até do sangue. Então, faz parte do processo. Mas eu estou super feliz, eu acho que eu gosto de ver o processo que o ativismo em Portugal está indo. Eu encontrei o Cartax esse tempo para trás, por causa do dia 17 de maio, comentei isso com ele, e falei para ele que eu acho incrível a diferença e a força que vocês conseguiram ter, e não sei se a pandemia ajudou ou não, mas a forma com a qual o molde dessa luta está se dando em Portugal, para mim, é um passo largo. Tem sido até passos muito largos, não é? Porque quando eu cheguei eu achei muito ainda conservador. Então, por isso que eu acho que está sendo os passos largos. Lógico, no tempo de cada um, no tempo da sociedade de vocês, da cultura de vocês, do processo de vocês, mas extremamente essencial. Assim, e fico mesmo muito feliz de ver o espaço que o movimento LGBT e outros movimentos estão traçando. E pronto, é um bocado por aí, vou parar, senão eu continuo. Claro que sim. Não, mas malta, agora foi aqui uma coisa importante, não sei se anotaram, para quem esteja a ouvir. O site está em baixo, mas há redes sociais, ok? Portanto, por isso há sempre uma forma de contacto. Sim, Okay? nós estamos conseguindo, por acaso, manter contato com os clientes, principalmente os clientes que já compraram. Eles, por acaso, se sentem mais à vontade. Alguns, eu não sei se é esse travão também tecnológico, da falta do conhecimento, porque esses 2 anos aqui ajudaram muitas pessoas a tentarem entender melhor como é que funciona a compra online. Então, como Portugal é muito pequeno, você vai a Coimbra em 40 minutos, então você não compra no site, você vai lá. Para nós não. Então, tipo assim, para eu quiser comprar uma coisa em Florianópolis, são 3.000 quilômetros de distância, eu compro na mesma, tenho que comprar pelo site. Então, é muito diferente essa questão geográfica. Então, as pessoas se sentem um bocado mais, se sentem à vontade, é uma coisa incrível. E nós estamos atendendo pelas redes sociais. Eu acho que as pessoas agora com a questão da... desculpa interromper, Mahara, mas acho que as pessoas com a questão da pandemia se habituaram um bocadinho mais nesta história da compra online. Mas antes da pandemia, eu acho que ainda havia muita resistência, seja lá do que for. Nós estamos a falar só de material LGBT, como é óbvio. Mas acho que as pessoas eu falo por mim, havia uma certa resistência. Né? Eu gosto muito mais de ir às lojas, comprar as coisas e ver e mexer. Eu gosto muito mais disso. Mas acho que as pessoas se habituaram um bocado, porque tiveram que ficar em casa, tiveram que comprar na mesma roupa e comida e essas coisas todas, não é? Sim. Portanto, mas por isso, não se esqueçam, não há site, mas há redes sociais. Sim. Portanto, e eles têm coisas fantásticas, elas têm coisas fantásticas, ok? Pronto, posso falar por experiência própria, portanto, eles têm coisas fantásticas. E é feito com muito agrado, acreditem, parece um carinho, porque quando a gente vende alguma coisa, a gente fica tão feliz, fala, ai, que bom, pesquisei. Mas pronto, é isso. Mesmo, até porque não é só bandeiras, tem canecas, tem camisolas, eu acho que... Tem mantas, tem cascóis, essas coisas todas. Tem mesmo tudo. Olha, mandem mensagem que eu mostro uma caixinha gigante de produtos que a gente tem. Boa. Então, basicamente agora até acabam por ter se calhar um atendimento um bocado mais pessoal e personalizado. Bem mais pessoal, porque antes é automático, você escolhe o tamanho, escolhe o modelo e siga. Agora não, agora a gente tem que dar uma atenção diferenciada e ter um tempo, mostrar e conversar. O produto. E é agradável na mesma. Para mim é tudo bom. Olha, espero que vocês consigam superar todos os obstáculos que estão a ter agora e que a loja cresça ainda mais, porque eu já comprei coisas de lá e gosto muito da vossa lojinha. Por isso, espero que continuem. Toda a gente aqui é suspeito, ninguém pode. espero que mais pessoas sejam com o tempo, conheçam mais. Sim, exatamente. É uma loja fantástica, portanto, malta, aproveitem e estamos a falar de coisas LGBT e acho São que... negócios de pessoas LGBT que têm toda a parafernália
de orgulho que vocês possam querer Comércio vestir. local. Também, certo ponto. acaba por ser comércio local. Muitas vezes nós Sim. já começamos a ver em algumas grandes superfícies e grandes marcas que estão em 1500 sítios diferentes e que não são propriamente pessoas LGBT que os fabricam ou de quais os negócios pertencem. Portanto, este é um negócio que vocês podem ter a certeza de que são pessoas LGBT por trás deste negócio e estão a potenciar esta Mas eu acho pessoas da importante, comunidade. desculpa interromper-te, eu acho que é importante referir aquela coisa que Mahara dizia, que é nós não somos empreendedoras, nós somos ativistas. Eu acho que é uma coisa completamente diferente, ou seja, podíamos convidar várias pessoas que têm negócios LGBT, mas não é isso. Nós estamos a falar de uma pessoa que encontra, através desta forma, não é? Que é vendendo coisas com bandeiras, com símbolos das nossas lutas, como forma de visibilizar uma comunidade. E isto eu acho que é importante, não é? Dizer, porque há uma diferença muito grande entre pessoas que têm negócios e que são LGBT, não é? E pessoas que são ativistas pelos direitos de pessoas LGBT, são pessoas LGBT e aquilo que elas fazem, seja um negócio ou não, é no sentido da visibilidade dos direitos das pessoas LGBT. Então eu acho que isso é incrível e por isso é que também fazemos assim muita força para que continue a correr tudo bem e que a Pride Valley continue a crescer e a crescer e a crescer e a crescer. Vai correr, eu sou otimista. Claro, e tem que ser. Tem de ser, é verdade. Vamos às menções. Estamos. Ou querem falar de outro tema antes? Eu acho que não. Não, Acho vamos que às agora é menções. não é? Temos imensa coisa para falar. Temos neste muita coisa para dizer hoje. Querem começar pela parte má? Sim. Se calhar fazemos o seguinte. Fazemos as menções, como nós temos muita coisa hoje, e no final fazemos um pequeno comentário. Certo? Sim, já no último já foi assim meio híbrido. Há menções que pronto, nós já conhecemos de código salteado, há outras que merecem o nosso comentário. Mas pronto, as pessoas que nos estão a ver e nos estão a ouvir, as menções são as menções horrorosas, vamos começar pelas horrorosas, e são as menções honrosas, são as boas e as más notícias que acontecem no mundo inteiro e em Portugal. E que trazemos aqui para nós comentarmos e para vocês também que estão do outro lado do ecrã e dos telemóveis, ficarem a saber o que se passa algo mais na comunidade do mundo. Vamos a isso. Então, menções horrorosas, vamos começar pelo internacional. E isto foi um caso nos Estados Unidos. Foi uma professora de artes na Flórida que foi despedida por falar sobre temática LGBTI+. Entretanto, a legislação que proíbe a discussão de temas LGBTI+, nas salas de aula só entra em vigor a partir de julho deste mesmo ano. Mas a escola alega que exerceu o direito de rescindir o contrato de estágio de professora porque ela não seguiu o currículo obrigatório do Estado. Digamos que isto é um pronúncio do que está para vir, que todos nós podemos começar a adivinhar quando esta lei for mesmo aplicada na Flórida. A liberdade de expressão, não é? E de lecionar dos professores vai encurtar. Terminar. Mas eu queria só fazer um comentário quanto a isso, quando eu li isso, desculpa lá. E eu tenho uma legalista em casa, né? A Ana Paula é do direito e a Ana Paula é das leis. Então, assim, é até chato às vezes. Mas eu gosto. E se tem uma coisa que eu entendi, é que a lei não precisa ser aprovada. Assim como o político não precisa ser eleito. Há uma validade social, quando algo é pensado e algo é verbalizado em público sem vergonha nenhuma. Então, a partir do momento que existe um projeto de lei, não é? Que é muito claro e LGBTfóbico, que é não diga gay, que é o que está acontecendo na Flórida, as pessoas vão se sentir validadas para fazer tal coisa, não é? Então, não precisa vir um congresso e falar está aprovado. Já há um aprovamento, porque a lei conversa com a sociedade conversa com a lei. Então, quando a gente consegue implementar uma lei como LGBTs, quem é LGBTfóbico também consegue, e vice-versa. Então, é mútuo, não é? É tudo muito mútuo. E é doentio, mas é também o passo que o mundo está indo. E isso significa que nós estamos conquistando espaço, porque nós incomodamos. Isso também tem que ser dito. Sim, quando acontece uma coisa, acontece sempre a outra. Eles vão a par, ao fim e ao cabo. Sim. Há sempre relação, tanto de um lado como do outro. Eu por acaso estive a
que ia ver se íamos falar disso mais à frente, mas não. Eu não sei se falaram noutros 60 cenas, mas Diz lá, diz lá. eu já tinha falado sobre isto com o João. Há um grupo de professores que nos Estados Unidos que se juntou, porque a lei não é só exclusiva a temas LGBT. O que a lei diz é que não se pode falar de sexualidade. Ou seja, se não se pode falar de sexualidade, o que estes professores pensaram foi, então não se fala de nenhuma sexualidade, nem de heterossexualidade. Sim, Já houve gente. pais a mandarem cartas às escolas a dizer, vocês estão a censurar casais de pessoas heterossexuais. Vocês estão a dizer às crianças que não se pode falar do teu pai e da tua mãe, não se pode falar da relação que eles têm. Não podemos falar. E há um grupo de professores que estão a fazer isto e pessoas que estão a favor da lei estão a ficar muito incomodadas com isto. Então, mas é o que a lei diz, não se pode falar de sexualidade, não se pode falar de orientações sexuais. Isso significa de todas. E a heterossexualidade também é uma orientação sexual. Pois, temos penas. É uma leitura. Vamos ver como é que isto corre daqui a uns meses. Não vai correr bem. Não vai. Não, definitivamente não vai. Este grupo de professores tem uma página no Twitter. Eu já não sei qual é, mas é muito interessante de ver depois as reações das pessoas. Acho aquilo que eles dizem. Vou-te deixar a seguir, João. É aquela velha máxima de que é para seguir a lei à risca. À risca, exatamente. Exato. Malta, a UN8, que é um programa das Nações Unidas que surgiu em 96 com a função de criar soluções e ajudar no combate à SIDA e prevenir o avanço do HIV, considerou que as informações sobre a propagação do vírus da varíola dos macacos, o monkeypox, que alegadamente se propagava apenas entre pessoas LGBTI+, e ou de origem africana, eram completamente homofóbicas e racistas. Este tipo de desinformação não é a primeira vez que acontece, historicamente falando, e leva ao aumento de estigmas e preconceitos e conduz também a uma crescente desinformação, dificultando a capacidade de resposta dos serviços de saúde. O vírus é transmitido, e só para relembrar as pessoas que não estão a ouvir, o vírus é transmitido de uma pessoa para outra por contacto próximo, com lesões, fluidos corporais, cutículas respiratórias e materiais contaminados. Ou seja, qualquer pessoa pode contrair o vírus. Apontamento positivo para Portugal, que foi o primeiro a sequenciar o genoma do vírus da varíola dos macacos. Eu acho que nós todos tivemos atentos e soubemos das notícias que foram aparecendo. Isto não foi só a nível internacional, também a nível nacional houve uma notícia do CNN que fazia a ligação direta, ainda que não, a notícia era bastante confusa, enfim, mas o que interessa é que mencionava homens que faziam Fez sexo essa ligação. com homens, É fez essa ligação exatamente de uma análise de um especialista qualquer, que na mesma análise dizia que a infecção era para todas as pessoas. Isto era como viram, era super desnecessário fazer esta ligação quando não há ainda amostra suficiente e quando ainda se está a analisar a propagação de um vírus. Mas, no entanto, já se sabe que ele afeta qualquer pessoa através daquelas vias que eu falei há bocado. Portanto, temos que perceber também que aqui os meios de comunicação social têm que ter um bocadinho mais de responsabilidade e de cuidado na forma como transmitem informação. O espectador também pode ter, se os mídias não têm esta responsabilidade, nós podemos tomar a ação para que eles tenham esta responsabilidade, fazer denúncias tanto ao provedor do ouvinte como ao provedor do telespectador. Passado isso, a não ser fazer pressão, fazer o ativismo nas redes sociais também é importante, tentar combater esta desinformação toda, informarem-se, principalmente, manterem-se informados sobre a verdade desta história toda, desta doença, e terem cuidado, pessoal. Vou te falar mais, eu acho que nós somos tóxicos, porque toda a década é uma doença por culpa dos homoafetivos, meu. Quase toda a década de 1970. É horrível. Mas eu acho que é uma história, nós somos pária mesmo, tipo assim, sabe? Não sei o que é. Incrível. Não tem explicação. Não, eu acho mais... Já está a cansar, não é? Fogo, mesmo. O que eu acho mais triste disto tudo é que nem parece que
que nós passámos 2 anos a sobreviver a uma pandemia. Exatamente. Quer dizer, uma pandemia que será que nós não aprendemos nada com o que acontece? Não. E nós não estamos a falar de Eu uma acho que coisa não. que é no passado, ou seja, uma coisa que aconteceu há 50, há 100, há 200 anos atrás. Não, nós estamos a falar de uma coisa que está a acontecer. Sim. E nós não aprendemos nada. E depois são fontes jornalísticas supostamente fidedignas. Depois não estamos a falar de uma notícia do CNN, do Correio da Manhã, estamos a falar de uma notícia que saiu no CNN. Quer dizer, mas é possível que qualquer pessoa que vá escrever isto esteja tão aliada da realidade e destas vivências e destas histórias, né, que não só escreva isto, como depois uma pessoa que esteja a fazer a edição ainda diga assim, este é que é o título que a gente vai usar. Mas sabe qual é a questão? É as pessoas não perceberem o que é direito de expressão. Esse é o maior problema. As pessoas ainda, olá, neném, tudo bem. Gato, Não percebem o que... As pessoas não percebem o que é direito de expressão. Então, ele está falando isso, ele pode, não é? Nós vivemos em democracia, só que as pessoas literalmente não sabem o que é o limite daquilo. Elas falam o que apetece, seja crime, seja que machuque ou não. As pessoas têm coragem em uma audiência a falar, mas eu falei porque eu acho, eu tenho direito de achar. Não, cara, você não tem direito de achar. Sim, mas isto levanta questões muito mais graves do que só o achismo, Muito, que é, muito. nós estamos a dar repercussão informações que esse erradas achismo às tem. pessoas, a Exato. dizer que só determinado grupos de pessoas com certas características e com supostamente certos comportamentos é que apanham esta doença. Não é verdade. Não é verdade. É por contacto direto. Portanto, qualquer pessoa pode ter. É que conduz que... Temos que, em vez de estarmos já a apontar o dedo para uma determinada população, não, vamos dar as informações corretas e proteger a população em geral, informando de como realmente as coisas acontecem. Claro. Já vimos isso acontecer antes, não é? E depois, historicamente falando, as pessoas parece que querem permanecer incultas. Porque assim, nós muitas das vezes o que é que acontece? Ouvimos uma notícia e parece que ficamos única e simplesmente por essa notícia, não conseguimos raciocinar por nós próprios, não é? As pessoas não conseguem fazer esse exercício mental. Eu ouvi e aquilo é verídico, exato. Eu li aquelas letras gordas e aquilo é verídico, é assim. Eu não vou pensar por mim. O que é que eu já vi acontecer? Será que aquilo é verdade? Será que eu vou pesquisar noutro sítio e ver se realmente aquilo é verdade? Quais são as fontes? Porquê? Porque vem um médico dizer eu vou acreditar única e exclusivamente naquela pessoa ali e naquela televisão ali. Aquele canal é que é só aquilo. Mas a gente não pode esquecer que a televisão ela é um meio econômico extremamente capitalista, onde, após uma pandemia de 2 anos, surge uma varíola do macaco, não é? De um vírus do macaco. E a pergunta é, como eu consigo vender isso? Vou mentir. É tão mais fácil. Isso é óbvio. O percentual da população que é educado para pesquisar a fonte é mínimo. Sim, completamente. A verdade é essa. E o problema é esse, então, é que depois as pessoas vão ficar contaminadas porque não fizeram um exercício mental de pensar o que é verdade no meio disto tudo e como é que efetivamente isto acontece, não é? E nós já vimos isso acontecer. Isto não é novo, não é nada disto é novo. E o sistema não se importa. O sistema simplesmente não se importa. Nós nos importamos, o sistema é o último que se importa. Infelizmente, por enquanto. Mas vai continuar assim quando tens quando tens uma fórmula de sucesso do sensacionalismo, não é? E muitas outras estações de televisão e jornais veem que isto está a dar dinheiro, porque no meio de reality shows vendem. É como um vírus, o sensacionalismo. Eu acho que é visualizações. Quantas é que vou ter? Quantas mais? É complicado combater isto, é muito, muito complicado. Depois tens o problema que, isto já é uma conversa um bocado mais extensa, em pessoas que são contra o sensacionalismo, tomam recursos pelas suas próprias mãos e vão para a internet tentar combater esta desinformação, mas não são fontes oficiais. Também, claro. Não é? É toda uma bola de neve. Pois, lá está. Já há uns anos para cá, tudo o que é artigos de opinião se tem começado a confundir com jornalismo. E a fundir com jornalismo. E cada vez artigos de opinião não são artigos científicos, atenção. Exatamente, apesar de não acreditem naquilo que há pessoas que dizem. Atenção. Não é?
Isto é uma piada por causa de um movimento que existe, que uma vez houve uma senhora que apresentou artigos de opinião, mas eu li isto. Como artigos científicos. Isto são artigos científicos, são artigos de opinião, pura e simplesmente. A senhora achava que aquilo eram artigos científicos. Portanto, os achismos não são cientificamente comprovados. Estás a ajudar aqui àquele argumento que eu estou a fazer, que é a desinformação, gera mais desinformação, Sim. Mesmo que um artigo de opinião. Mas é posto em causa, da mesma forma que o outro é posto em causa. Exato, Sim. é tudo. E depois tu Lá tens um nível de, as coisas são sempre informação, paralelas. que é artigos científicos, jornalismo, porque tecnicamente devia extrapolar a verdade dos artigos científicos e dá-la de maneira acessível à população, não é? No seu purismo devia de ser isso, e depois tens artigos de opinião, os bloggers, o pessoal que tem uns canais Mas de que contam YouTube, ponto, etc. acrescentam um ponto. Mas depois Quando quando chega tens cá um final no tudo, Twitter, que já não aquilo já tens, transforma tudo. Não é? já não tens regras hierárquicas, pronto, explodiu tudo. Já esquece. Lição do dia. Não leiam só no só jornal. Não leiam só uma opinião. Leiam tudo, ouçam Diz tudo. na internet. É nada na vida, na vida. Exatamente. Não coisa. se fiem É só verdade. no É porque que rapidamente, porque hoje em dia tu rapidamente, como é que se diz? Confundes muita coisa. Por exemplo, Uhum. nós confundimos influencers com ativistas. Uhum. Que não Nós quer com- dizer que não possam ser a mesma coisa, que uma influência não possa ser um ativista. Mas é uma diferença bem grande. Né? Muito. Nós confundimos tudo o que há para confundir e o facto de a comunicação também querer fazer isso, não é? A comunicação quer que a gente leia pela rama, não é? Uhum. Nós andarmos para a frente e para trás nos scrolls do nosso telemóvel, seja ele no Twitter, quer dizer, o Twitter, a base do Twitter é tu expressar-te numa frase com não sei quantos caracteres, que são muito poucos. Dizer as 40. Exato, eu estava a pensar com Lá está, isto é o rigor, isto é o exemplo de rigor e de precisão. Você só pode pensar Isso que eu não até tenho aqui. Twitter. Passou disso, vai ter que E então outro é um bocadinho, é por pensamento, isso que eu digo, a Isso é gente que eu- confunde muitas coisas. Como é que a gente pode dizer uma coisa que é muito complexa, que tem várias camadas, etc., em tão poucos caracteres? Não conseguimos. É o mesmo que tentar compreender uma notícia só lendo o título. A gente lê Exato. o título e isso traz muita confusão, como por exemplo a história da... Vocês lembram-se quando o acórdão... acórdão não. Quando aquela lei da... a famosa lei das casas de banho foi Estás a falar da lei da autodeterminação de género? Exato. E depois o pessoal ficou todo, oh meu Deus, tem constitucional. Estás a falar depois da norma que saiu. Depois da Exatamente, norma que a norma que Ok. saiu a seguir. E o pessoal, porquê? Porque não leu o resto, quer dizer, Nada, não. não leu nada, não leu nada daquilo que lá está, zero. As pessoas só se ficaram com não sei o quê de casas de banho. Yeah. Exato. Então, Então, é um bocado... Foi uma coisa engraçada. É uma coisa que eu acho que é mesmo isso, ou seja, nós temos mesmo que contrariar esta coisa que a sociedade neste momento espera de nós e que quem faz, né, este mundo digital, capitalista de consumo, eles vendem o nosso tempo de atenção, ou seja... Sim, e também há esta coisa quase obrigatória que temos que saber um pouco de tudo e tudo ao mesmo tempo e que tens que saber falar sobre tudo. Mas depois, para poderes falar sobre tudo, salvo seja, segundo esta Não sabes falar sobre teoria, nada. só podes, Pois. não podes limitar a estudar muito de cada coisa. Ou extensivamente. Portanto, dá essa Você tem confusão. 240 caracteres também para pensar. É mesmo Exatamente. isso. Você ramifica. Eu estava a lembrar de uma pessoa que estuda tudo e depois confunde tudo e sai E assim não uma, sabes falar uma isto misturada. sobre cada coisa, não é? Não consegues desenvolver, não consegues argumentar. É verdade. São os especialistas do Facebook. Está a ficar muito triste, está a ficar muito deprimido. Tá, Vamos siga. avançar para o Vamos próximo continuar, tema. vamos continuar. ainda não Siga, tínhamos siga. as horrorosas, malta. Ainda não saímos ainda não saímos do fundo do poço. Calma. Malta, saindo aqui dos textos de Falar em coisas opinião más. que leva a esta desinformação, vamos para estudos que saíram e foi lançado no passado dia 17 de maio o relatório preliminar de um estudo da Faculdade de Psicologia e de Ciências e Educação da Universidade do Porto sobre jovens LGBTQ+, e clima escolar em Portugal. Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a integração da diversidade sexual e de género em
desculpem, em contexto escolar, os resultados preliminares apontam para que a maioria das pessoas LGBTQ+, em Portugal ainda são vítimas preferenciais de cyberbullying e de bullying em contextos como a escola, o espaço público e também na família. Comparativamente com jovens heterossexuais ou cisgênero. Só para deixar aqui um dado para podermos abordar, mais de 80% dos dados dos jovens LGBTQ+, ainda escondem do corpo docente, ou seja, de tudo o que são contínuos e professores da escola, a sua identidade de género ou orientação sexual. Malta, isto é um estudo de agora e nós já todos saímos da escola há uns anos. Yeah. E pelos vistos, Umas pessoas mais que outras, vá. Umas pessoas mais que outras. Olha, eu tenho uma coisa para falar sobre isso, que eu acho muito engraçado. E o exemplo que eu tenho é do meu país. Porque nós passamos por um processo muito parecido há algum tempo atrás. Porque juntando os temas, nós também tivemos a lei, uma tentativa, aliás, não foi uma tentativa, ainda está em vigor no Brasil, já está em vigor no Brasil a lei sancionada pelo nosso famigerado Bolsonaro, agora no governo dele, também da proibição de falar sobre sexualidade na sala de aula. Lógico que pelo tamanho do país, essa sanção não vai funcionar efetivamente dentro do Código Penal e coisas assim, e pronto, é um projeto e demora, porque há muito confronto. O fato é que a ideia da sexualidade, assim como nós comentamos agora há pouco, ela realmente se confunde, porque a sexualidade não é só a tua orientação sexual, ela também é uma educação sexual. É o saber usar um preservativo, é saber usar um anticoncepcional, é compreender quando você está sofrendo assédio. E os afetos também. Reconhecer afetos, reconhecer sentimentos. A sexualidade ela é muito ampla. E quando você põe uma retaliação nesse processo, que fundamentalmente, infelizmente, não tem vindo de casa, porque os pais não se sentem à vontade para fazer tal coisa, o papel passa a ser de outrem. E se esse outrem não é a escola, então quem é? Pegou mal. Porque aí quem vai formar é o preconceito da rua. Porque você não. Olha, por favor. Você não vai ser formado por pessoas que não te querem bem. Você não vai ser formado por pessoas que te querem ver no futuro. E não interessa quem seja isso. Então, assim, o que acontece é que existe uma história, não é? Onde todo mundo pode contar a sua história de como se descobriu. Não é? E com certeza você se descobriu sendo antagônico a como você foi formado. Eu acho que de nós 6 que estamos aqui, vocês nunca ouviram em casa da titia, não é? No almoço de Natal, então já tem uma namoradinha, já tem um namoradinho, já tem um namoradinho. Não, ninguém ouviu isso, meu. A gente ouve sempre o oposto, não é? Então, quando a gente vai para fora, a gente tem medo sim, a gente tem vergonha sim, tá bem? Algumas histórias são mais tranquilas do que as outras. Não me surpreende, eu só quero falar isso. Basicamente a pesquisa não me trouxe nenhuma surpresa. Exato, não. E mesmo os outros dados, verdade. Mesmo os outros dados, se as pessoas quiserem, há mais dados e mais percentagens no site da SIG, se as pessoas quiserem consultar e ver e ficar a saber um bocadinho mais. E as coisas não são surpreendentes, feliz ou infelizmente, não é? Porque é necessário fazer esses estudos, é um facto, mas acho que vem provar aquilo que nós já sabíamos. Que nós, entretanto, já estamos. Mas é um bom ponto de partida para realmente, saber, então, de facto, sim, existem estes resultados, então para melhorar, vamos pegar neles e vamos fazer coisas. Não é? Porque a ideia dos estudos que estão a ser hoje em dia, nós também fazemos inquéritos, e a Alexa também trabalha com estudos, que nós sabemos. Portanto, a ideia disso é fazer exatamente isso, é pegar nas coisas e trabalhar com elas, porque efetivamente as pessoas esquecem-se de que ainda há tanta coisa para fazer neste país. Mas não vai ser aqui em todo lugar. Não, sim, estás com uma cara de perder ânimo. Isto é que dá ânimo, porque é tipo, malta, então, estão a ver porque as coisas estão aqui à vossa frente. Percebem? Para começar. Aquilo que vocês achavam que não, já está tudo melhor. Não está nada. São 80%. Claro. As pessoas jovens em Portugal estão a perceber. E só para fazer uma razão, eu estou com isso falado aqui, desculpa, Laura, mas é porque hoje de manhã eu comentei isso com a Ana Paula, porque a gente acorda de manhã, é só no domingo que a gente toma café da manhã junto. Deixa eu contar para vocês. Nós acordamos para tomar café da manhã junto, e ela virou para mim e falou assim: você viu a pesquisa que saiu no Brasil? E eu vi. Tipo, eu já sabia o que ela estava falando sem me falar o que era. Houve uma pesquisa no Brasil onde 3% da população, nós somos 212 milhões de pessoas.
Nossa, tanta 2 a gente. 3% da população se auto-intitula gay, lésbica e bi. E isso é porque não perguntaram a todas as pessoas. Exatamente, pior. Eles Numa amostra de perguntaram quanto? gays, De 10% da lésbicas e população, bis. se calhar. 210 milhões. Vocês já viram o que é uma parada LGBT de São Paulo? Do Rio? É a população de Portugal. Regra geral é a população de Portugal, a parada de São Paulo. Exatamente, é ridículo. E aí sim, é desonesto. E isso só para corroborar a ideia de que a pesquisa tem que ser bem feita, ela tem que ser verídica. Para que haja vontade do Estado ter atitude. Senão não vale a pena. Não. É tipo aqueles estudos, fez um estudo não sei onde, com quantas pessoas? 10. Yeah. Aqueles estudos de ir para a rua e perguntar às pessoas que estão a passar naquele momento. Eu já trabalhei para uma empresa de inquéritos, a gente faz perguntas a muitas pessoas, atenção. Calma lá. Se calhar na empresa passavas 8 horas ou 10 horas por dia a fazer perguntas. Era horrível, sim. Pronto, e mas há que ter noção que há sempre é uma amostra aqueles estudos não é? em que estás lá. Sim, lá está os critérios, é que às vezes. E vais embora. Sim. Não, são estudos de 10 pessoas, sim. Claro, dizer que aquele estudo representa que 3% do Brasil está representado naquele estudo, quer dizer, é ridículo. Há uma amostra, nós todos sabemos que os estudos não são fiéis, não cobrem a população toda, senão então demoravam décadas a serem feitos, não é? Só eram censos, não eram estudos. E era um censo, exatamente, um censo. Exatamente. Não. Exatamente. Fiquei ofendida. Fiquei mesmo ofendida. São aquelas amostrazinhas de creme que nós recebemos depois de comprar não sei quantos perfumes e não sei o quê, depois olhamos para aqui, por exemplo, só isto. Não, e tem uma coisa que vocês não perceberam. Ou perceberam e é importante. Eles não falaram de pessoas LGBTs. As travestis não estão no censo. Os transgêneros não estão no censo. São gays, bis e lésbicas. Só. Quer dizer, calma lá. Não dá. Tem que ser bem feito. Claro. É verdade. Enfim. Mentira grande. Tudo que nós vamos falar aqui das horrorosas são só mais razões para quando as pessoas hetero perguntam, então porque é que ainda é... Você já tem tantos direitos e tantas leis e tantas coisas, porque é que ainda é preciso fazer marchas? E tu sacas da lista e olha, tama. Meia hora depois. Meia hora depois já a pessoa está ali tipo com o cérebro todo cozido. Isso é porque já tens a lista, já sabes. Abre o pergaminho. Exato, não, imagina mesmo fisicamente uma lista assim, scroll, até bater no chão, tipo, começas a dar ali a pastilha. Bom, isso é que é verdadeira agenda gay. Malta, para acabarmos as horrorosas, porque nós não queremos que vocês nos abandonem porque já estão fartos de ouvir mais notícias. Deixo só esta aqui para a última. É mais uma crítica do que propriamente uma má notícia. No entanto, não sei se conhecem os prémios Play. São os prémios que eu posso dizer que é a Vodafone que criou em Portugal e vai na 3ª ou 4ª edição, algo assim, já não me lembro bem. São os prémios da música portuguesa. E então, isto só para aqui deixarmos, eles continuam a valorizar a distinção de género binário, ou seja, continuam a distinguir o melhor artista masculino e o melhor artista feminino, e já sabemos que a nível internacional este cenário já está a mudar e a tornar-se mais inclusivo, a valorizar as pessoas profissionais sem discriminar os prémios com foco no género. E nós temos exemplos disto, seja no British Music Awards ou no MTV Music Awards, que já abandonaram o género, o determinador de género nos prémios, não é? E o que é que acham que ainda falta? É porque, se vocês forem ver os prémios Play, só há 2 prémios que têm género, que é o de melhor artista. O resto é tudo melhor banda daquilo, melhor banda daquele outro. São temas que não têm género aplicado. O que é que acham? E então no meio artístico, onde por norma há uma expressão LGBT grande, ou tende a haver uma expressão LGBT muito grande, e isto são profissionais, não é? São profissionais que dão estes prémios. Não acredito que sejam pessoas singulares que não conheçam a área. Porque é que ainda há necessidade de discriminar o melhor artista feminino ou masculino? Porque é que um há de ser melhor que o outro? Eu acho que tem que mudar a comissão organizadora. Tão velhos. Não, às vezes tem que ser drástico. Estou brincando, mas é sério ao mesmo tempo. Porque assim, se fala. Quando você vai fazer
sei lá, uma compra na internet, você tem que fazer uma inscrição, aposto que vocês também olham e já vão na curiosidade, na hora de preencher aquele formulário do site, o que quer que seja, se tem feminino, masculino, ou não quero definir, ou outro, ou o que quer que seja. Já é universal. Eu acho que tem coisas que são teimosia e falta de vergonha na cara. Eu tô sendo muito sincero. Assim, o que mais? Se calhar é uma questão de sempre foi assim. Mas se eu for pensar que sempre foi assim, nada muda. Porque tudo sempre foi assim. Então, assim, tem coisas, para mim, ou mudas. Tem coisas, ou ameaças, sei lá, não sei. Não sei, eu acho que tem coisas que têm que ser drásticas, porque isso tem um impacto muito forte. É um impacto muito grande, é muito coletivo, é muito geral. E as pessoas têm que ter um pouco de susto, têm que ter um pouco de sanção, assim, eu acho. Assim, sou um pouco drástica nesse sentido, sinceramente. Às vezes as coisas em Portugal demoram a mudar o chip e tem de ser o público a pressionar muita coisa. Nunca fez sentido as categorias de género para artistas na música. Mas é uma coisa que eu acho que é assim, nós temos que perceber que nós somos o país que acha que é bué da fixe termos um programa de humor que valida piadas racistas, gordofóbicas, LGBTfóbicas. É neste país que nós vivemos. Portanto, a arte em Portugal, nas suas várias vertentes, ainda vive nos anos 2000. Muito dificilmente nós vamos conseguir ver essas mudanças, porque o público, em grande parte, ainda não está muito esperto. Aquilo que acontece é que, como nós temos cada vez temos um público LGBT que consome bastante arte, o que nós temos é contradiscursos a acontecer, ou seja, espetáculos de pessoas LGBT para pessoas com temas LGBT, uma peça que aconteceu agora há pouquíssimo tempo, que foi o Orlando, da Lucachel. Foi, por exemplo, uma peça incrível que esteve no Maria II em Lisboa e que já esteve também noutros sítios do país. Mas igual a estes há muito poucos. Né? Então eu acho que quem faz arte, quem promove os espetáculos, as editoras, as produtoras, etc., ainda têm muitas pessoas. Primeiro, ainda tem muitos homens heteros cis à frente. Né? E depois, ainda estão a muitos anos-luz daquilo que hoje é necessário. Agora, o que eu acho que muda é exatamente isto. É como nós temos uma população LGBT que consome muita arte, é a população LGBT que, porque consome muita arte, né, que pode dizer efetivamente, não, eu não vou consumir, eu não vou dizer, eu vou dizer que isto não está bem, porque eu sou um consumidor ávido, e porque eu venho, e porque eu, né? Então eu acho que cada vez mais as próprias produtoras, etc., sabendo que quem consome a sua arte, em grande parte, as coisas que elas produzem, em grande parte, são pessoas LGBT, elas vão chegar lá, porque se não chegarem, nós deixamos de consumir. Então eu acho que isso é super, super importante. Imaginem que é o vender um programa deste género, ou tipo uma televisão, e a televisão dizer, porque tem um diretor de programação que é gay, ou porque tem um diretor de programação que é lésbico, uma diretora de programação que é lésbica. E ela diz, não, olha, não vou passar isso porque vocês ainda estão presos em categorias do século passado. Então eu acho que é um bocadinho esta coisa de nós ocuparmos estes espaços todos para que sejamos nós, que consumimos, que produzimos pessoas LGBT, a fazer de tampão, né? A dizer, não passa. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta, e é uma pergunta, assim, muito honesta. Não acha isso utópico? Porque quando eu falo que eu deixo de consumir, e eu percebo, eu também deixo, mas o mercado, ele vai fazer marketing para outra pessoa, que é o que eles fazem. Eles não fazem marketing para mim, para nós, eles fazem marketing para quem consome. Então, eu deixar de consumir, para eles, é igual. A não ser que eles queiram abraçar esse público para fazer essa economia rodar, e aí sim eles mudam o marketing. Mas será que é interesse deles? Nesse sentido que eu falo, será que não é utópico achar que eles se importam? Porque nós somos militantes, a gente pensa assim. Mas é isso mesmo que eu estou a dizer, que o que nós temos visto é verdadeiramente uma mudança em muitas coisas que se programam
exatamente porque as pessoas percebem que o público LGBT é um público que consome. E então, como nós consumimos até mais do que as pessoas heterossexuais, até mais do que não sei o quê, o que acontece? Temos mesmo que mudar a nossa estratégia, temos mesmo que mudar o nosso marketing, porque senão estas pessoas que são valiosas no sentido de consumir aquilo que nós produzimos, não vão consumir. Não é nem sequer, o ponto não é vão deixar de consumir, é literalmente nem sequer se interessam, porque não é para nós. E eles perdem, eles podem não ganhar hoje. Aliás, eles podem não perder hoje, mas eles não ganham mais. Passa a ser um uso da comunidade eu acho mesmo. que aqui, no caso concreto dos prémios Play, vai além do espectador. Estes prémios da música, o que eles estão a fazer ou não, ou categorizar estas categorias desta maneira, não estão a atrair mais artistas LGBT, se calhar. Os que eles já lá têm nos prémios Play, se calhar vão continuar, mas mais novos, de outro tipo de... que estão a fazer outras coisas diferentes no mundo da arte em Portugal, se calhar esses... Eu acho que o boicote para uma cerimónia deste género, o boicote dos artistas é um bocado mais significativo do que mesmo do espectador. Sim, eu também acho. Sim. Eu acho que isto também é uma questão evolutiva. Se vocês repararem, a cada dia que passa, por exemplo, já começam a surgir a nível do Estado mais questões. Isto é lento, isto é um processo lento. As pessoas não podem esperar que as coisas se façam de um dia para o outro. Infelizmente. Eu sei que a ânsia é essa, não é? Mas se nós começarmos a ver, inclusive, na língua portuguesa, uma mudança evolutiva, se nós começarmos a ver por parte de documentos oficiais essa mudança, essa alteração, quando nós dermos conta, porque isto vai ser assim mesmo, que isso que vai acontecer, quando nós dermos conta, os prémios Play, não sei se é assim que se chama, os Globos de Ouro, estas coisas todas que nós temos em Portugal para premiar música, cinema, televisão, etc, vai começar a deixar de ser assim, até porque vêm lá fora, não é? Vêm o que acontece lá fora, não é? Sim, acho que cada vez mais são os Brit Wars, ou o que é, que já não têm, se não for, peço imensa desculpa, eu troco de nomes destas coisas, mas assim, é uma questão evolutiva, pode não ser este ano, ok, e estão errados, porque já deviam estar a acompanhar, se calhar, um bocadinho a natureza das questões. Mas é assim, eu acho que, infelizmente, nós não podemos pedir às pessoas para mudarem as coisas todas num dia. Não. E a mentalidade é uma coisa muito difícil de mudar. E de facto, as pessoas estão erradas quando não fazem, porque desta forma estão a tornar inexistente a vida de muitas pessoas. Que é esta a realidade que estão a fazer quando só existem 2 géneros numa premiação. Não é? Esta é a realidade. As pessoas não se apercebem que ao fazer isto estão a negar a existência de diversas pessoas. Não é? Mas eu acredito que se as pessoas começarem efetivamente a fazer força, não é? A dizer então, porquê é que vocês não fizeram? E porquê é que as pessoas não fazem? Se os próprios artistas disserem, desculpem lá, mas isso não faz sentido, vocês têm que fazer. Se as pessoas começarem a fazer força, há pouco tempo tivemos em todo lado, movimentos de pessoal, nomeadamente das redes sociais, a fazerem campanhas, a exigir cartazes de festivais mais inclusivos. Porque se as pessoas pura e simplesmente cancelarem, eu não creio que só isso faça efeito. Eu acho que muitas das vezes o espírito, desculpem lá, é uma opinião pessoal, acho que o espírito de cancelamento única e simplesmente só por si não faz efeito. Acho que o espírito de união de associações, de pessoas, de artistas, faria muito mais efeito se lançasse uma campanha de então vamos, mas olha, temos não sei quantos artistas conhecidos e somos mulheres, homens, somos pessoas não binárias, somos pessoas queer, somos não sei cada vez mais. Então é assim, os próprios artistas... estamos aqui todos nós, estas pessoas todas, e nós queremos ir, e nós vamos. Olha, eu conheço o fulano não sei quem, e é não binária, não sei quem, e também está, e também sabe cantar, e sabe dançar, e sabe fazer o pino. E eu acho que isto é que faz a força. Não é as pessoas cancelarem tudo e mais alguma coisa. Acho que é as pessoas evidenciarem-se, dizerem que estão e são e existirem. Sim, fazerem pressão. É a minha opinião, confesso. Eu não concordo com a questão do cancelamento, seja lá daquilo que for. Sou muito franca. Acho que é a força e a união das pessoas que efetivamente faz que as coisas mudem. E a história só prova isso, muito sinceramente. Quando as pessoas se juntam, efetivamente, e isso é nas questões LGBT,
que eu acho que se as pessoas efetivamente se juntassem cada vez mais e se as associações, o Centro de Cenas é um exemplo crasso disso, desculpem lá estar a puxar a brasa da sardinha, mas estão aqui associações e estão aqui pessoas de vários pontos do país, e já passaram aqui pessoas de vários pontos do país, e que continuam a falar e continuam a ajudar-se, e eu acho que isso é super importante, e é assim que as coisas andam para a frente, é as pessoas comunicarem, as pessoas falarem, e não o contrário. Pessoas, não cortando aqui o vosso pio, e porque os meus olhos devem estar tortos hoje, então passei uma menção à frente. Não acabamos as horrorosas ainda, ok? A próxima não é propriamente horrorosa, mas pode ser, dependendo do ponto de vista. Mas saiu o relatório anual do Rainbow Europe, da ILGA Europe, referente a 2021, e Portugal encontra-se em 9º lugar no índice, desceu 4 posições. A ILGA Europe recomenda que Portugal necessita de várias medidas, e nomeando-as, proibir as chamadas terapias de conversão, com base na orientação sexual e identidade de género, introduzir políticas públicas e outras medidas de asilo que contenham menções expressas à orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, e recomendam ainda que Portugal clarifique a proibição legal de mutilação genital intersexo através de políticas que criem regras sobre consentimento informado e que assegurem a proteção das pessoas intersexo de intervenções sem o seu consentimento pessoal. Muita coisa a fazer, novamente. Muita coisa a fazer, e há coisas que continuam por fazer já há vários anos, por isso é que nós continuamos a descer, não é? Porque continuamos a não fazer aquilo que já foi recomendado em anos anteriores. Pronto. Portanto, eu acho que isto é mesmo horroroso e devia estar aqui onde está. E está nas horrorosas. Mas sabem que não mudámos de categoria. Acho muito interessante esta coisa das recomendações. Ou seja, a história mostra, em Portugal, que o Conselho da Europa e o facto de nós fazermos parte da União Europeia foi o que levou a que várias coisas acontecessem, não é? Em 1982 fez-se a descriminalização da homossexualidade porque era do interesse português de se passar como um Estado progressista, porque tinha acabado de integrar a União Europeia. Não era a União Europeia naquela altura, mas era neste sentido. Ou seja, foi feito um relatório em que se falou sobre isto, que era preciso descriminalizar, porque não sei o quê, para se fazer parte. Ok, Portugal fez este avanço. Em 2010 foi a mesma questão, ou seja, foi através de recomendações do Conselho da Europa, não é? Que depois se legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2010. E aquilo que nós percebemos é que estas recomendações têm muito a ver com estes interesses, certo? A história mostra isso. Só que depois, o problema destas recomendações também é o facto de elas não serem vinculativas. Então aquilo que eu acho muito interessante é, a gente já sabe o que é que tem que fazer. Mas não faz. N pessoas, N estudos, sejam eles das universidades, sejam eles das entidades estatais, sejam eles da União Europeia, N estudos já disseram, eis as recomendações, eis o que é que nós percebemos quando fomos aí e vimos e falámos com as pessoas, eis o que é que vocês precisam de pôr em prática. Mas depois acontecem coisas como a lei da autodeterminação, em que ainda hoje, depois de anos da lei ter sido redigida, que nós ainda continuamos a ver constantemente, a todas as horas, em várias esferas, a não aplicação ou a falta de conhecimento sobre a própria lei. Literalmente, das pessoas terem que levar os artigos com elas para a escola, para o médico, para o centro de saúde. Quer dizer, isto é uma coisa que é daquelas coisas que a gente sabe que isto é muito giro a gente recomendar, é muito giro a gente fazer estudos, e elas são importantes porque realmente é a única forma da gente fazer políticas públicas, e a história mostra isso. Só que depois também temos de ter, não podemos ter a ingenuidade, não podemos ter a ingenuidade de achar que isso é o princípio, meio e fim. Ao contrário, ainda há muito para se fazer, principalmente pensando nesta coisa. A gente criminalizou a homossexualidade em 82, passaram-se 40 anos, e a gente sabe que há muita gente, ainda agora saiu um vídeo de uma senhora a ser completamente homofóbica num meio de transporte com um casal de homossexual, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Nem sequer foram capazes de dizer à senhora, vamos chamar a polícia. Você não pode estar a fazer isso. Nem sequer
ou seja, ninguém está a dizer para responder à senhora na mesma letra, de empurrar e lhe dar uma chapada, que era o que ela merecia, assim como a toalha encharcada de pi, pronto, mas é assim, o mínimo era, o que você está a fazer é fora da lei, e se você continuar, nós vamos ter que chamar a polícia. E depois as pessoas dizem assim, mas é porque não havia uma pessoa no metro, não havia uma pessoa que a gente no supervisor e não sei o quê. Mas nada nos garante que o supervisor vai ter esta capacidade. Portanto, a sociedade civil a responsabilidade de agir nestas matérias. E mais, todo o trabalho que nós temos de fazer é no sentido de empoderar as pessoas para que sempre que estas coisas acontecem, as pessoas tenham empoderamento, saibam que podem e como podem agir para que estas coisas não podem e devem, não só nesta situação, mas noutras, não é? Qualquer pessoa que veja este tipo de situações tem, eu acho, tem a obrigação moral de agir e de intervir. Mas as pessoas não sabem o que fazer, nem como fazer. As pessoas têm que acabar com aquilo e pelo menos... Mas elas não sabem. Preciso tomar, eu acho que isso é uma questão cultural em Portugal. As pessoas, por norma, não se envolvem em situações públicas. Sim. Não. É aquela cena seja lá de que natureza for. Mas é uma questão de aquele pensamento. Sim, mas seja lá de que natureza for. Sim. As pessoas não se envolvem. É coisa de as pessoas em Portugal são tão recatadas, salvo seja, atenção, passo a pressão, entre aspas, ok? As pessoas são tão recatadas que veem o que veem, olha, por isso é que ainda existe aquela velha máxima do entre marido e mulher não se mete a colher, conhece a expressão? Horrível, muito a ver não é? com isso, sim. Mas ainda tem a ver com isto e isto aplica-se em tudo. As pessoas utilizam esta expressão para tudo. Independentemente do género, ok? Não, mas por vários motivos. A senhora primeiro estava num tom extremamente desajustado. Imaginemos num mundo em que ela tivesse razão. Primeiro não se fala assim com ninguém, que ela não tem autoridade nenhuma. E depois, obviamente, não tinha razão nenhuma. Quer dizer, estava a faltar completamente ao respeito àquelas pessoas e pronto, por várias razões, a senhora nunca tinha que estar a fazer aquilo que estava a fazer. Mas e claro, e depois surgem vídeos de pessoas que se calhar, se uma pessoa consegue até estar a filmar, tem ali alguma atitude, também podia ter outro tipo, mas não. Olha, quanto a essa recomendação, quando eu ali, eu fiz uma análise histórica. Eu tô rindo porque eu só faço análises históricas. É piada, mas é porque é verdade. Para quem não sabe, eu sou professora de história, então assim, tudo na minha formação social. Então, eu sempre vou para esse lado. E a análise histórica que eu fiz é o seguinte, para mim, e isso também é pessoal, a teoria que eu escolhi acreditar é que a história é cíclica. E eu falo isso para quem fala comigo. Eu acredito assim, em forte ou não, é cíclica. E aí o que acontece? Para mim funciona assim, quando há um incômodo, esse incômodo provavelmente vai se tornar um crime. E esse crime vai gerar uma lei. Só que esse incômodo, ele continua lá, ele vai continuar lá. No nosso caso, nós somos incômodos para os conservadores. Sempre seremos incômodos. E quando nós formos incômodos, a sociedade, ela muda. Então, nós estamos vivendo um momento histórico que nós já vivemos, não nós, mas o mundo já viveu algum tempo atrás, que é um apogeu do conservadorismo. O que nós podemos dar nome? A direita extrema. A direita extrema, ela está assumindo pontos mundiais dentro da política de uma maneira louca. E isso é porque a liberdade incomoda o conservador. Isso vai acontecer. O Brasil também caiu uns tantos quantos, e por causa da violência contra a LGBT, na altura do Bolsonaro. Na altura em que houve o impeachment da Dilma e houve todo aquele processo confuso que o mundo assistiu, sem entender muito bem o que estava acontecendo, foi quando o Brasil caiu uns passos atrás, porque as leis mudaram. Porque em passo que eu tenho uma lei que ajuda a comunidade, eu tenho uma lei de conservadores do outro lado. E essas ninguém fala. Só fala, e aí eu concordo com a Alex, é muito bonito, é muito engraçado até falarem, olha, precisamos dessa lei. Mas qual é a lei que nós não precisamos? Isso também é importante, mas ninguém lembra. Então, eu acho que talvez Portugal se mantenha nessas colocações abaixo, talvez caia mais um pouco, porque nós, dentro de Portugal, estamos entrando em um ponto muito crítico na política. E vocês já falaram sobre isso diversas vezes, né? O número de cadeiras que o Chega tem hoje na Câmara e coisas assim, demonstra, é um indicativo extremamente forte de que essa luta está entrando num processo muito dolorido e muito mais agressivo do que já foi.
foi a única análise assim mais forte que eu consegui fazer disso. Eu acho que também, e aí eu vou usar a fala da Ana, é um processo. Faz parte do processo. E são os desafios que vamos encontrar pelo caminho. Em algum momento, por enquanto ainda está um bocado confortável, ainda temos ali um partido comunista muito mal a mal, com seus problemas ou não. Há uma falácia de liberdade, mas está lá, não é o extremismo da direita ou do Chega, por enquanto. E se isso acontecer? Porque nós temos que trabalhar com essas hipóteses, porque não somos só nós que votamos. Eu nem voto, por acaso, aqui. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Eu acho que é um processo natural. Eu acho que a luta vai ser muito difícil, porque as leis que vão nos ajudar agora, elas vão parar. É que as pessoas ainda não perceberam que isto está só a começar. Está só começando. E eu defendo essa teoria. E eu já comentei com a Alexa também no pessoal isso, que é só o início. Eu ouço muita gente falando assim, não, Ventura não consegue nada, isso daí por português. Olha, eu ouvi o mesmo. Eu conheço essa história de cabo a rabo e eu só desejo que isso não aconteça, do fundo do meu coração. Mas é normal, é um concordar aqui, um concordar ali, e as leis vão parar, porque precisa de aprovação do Congresso. Mas ela já Câmara, né? Precisa dessa aprovação. Então, quanto menos cadeiras tem, não é? Menos aprovação tem. Menos aprovações tem, é óbvio. Mais um são 2. Não sabem. As pessoas não sabem disso, então elas não vão votar, ou elas vão votar porque ouviram alguém falar. E isso encurrala também todo um processo social, que é o nosso processo social de ativismo. Eu consegui fazer só essa análise. E eu acho que a gente, se não tomar cuidado, vai estagnar uns anos aí. Vai brigar, mas vai estagnar. O problema, Mahara, é que isso não é só essa análise. Sim. O problema é que isso é a análise. E é a análise que as pessoas não estão a fazer. Sim. E é a análise que levou a que nós tenhamos o governo que temos hoje em dia. Exatamente. E esse é o problema. Eu há uns tempos atrás, quando o Chega começou a ter muita atração nas redes sociais e os mídias começaram a falar deles como se não houvesse amanhã, mesmo como se, olha, estes são a última bolacha do pacote, esquecem-se que a última bolacha do pacote vem sempre partida. Eu disse uma cena ao meu pai e eu fiquei muito... Porque nós estávamos a assistir aquilo como se estivéssemos a ver um desastre de automóvel, nós assim, tipo, como é que isto está a acontecer? E eu pensei, será que as pessoas que apoiam estas pessoas não pensam que tu não podes fazer política odiando pessoas que moram neste país, que têm direito de morar aqui, nós somos todos diferentes, temos os nossos problemas diferentes uns dos outros, mas no fundo nós estamos todos no mesmo barco. Tu não podes simplesmente atear fogo a metade da população, porque depois quando essa população tiver ardido, vais atear fogo a quem? As pessoas que fazem políticas, assim sucessivamente. Na outra, exato, as pessoas que fazem políticas com base de ódio não vão ficar sem ódio, o ódio assim não vai ser consumido, não vai acabar, eles não vão ficar mas vai haver sempre alguém são para ter cães ódio. com raiva, vai haver nova, vai morder nova pessoa. Há sempre um alvo diferente. A seguir. Como é que tu ainda consegues ver isto a acontecer e achar que esta pessoa tem os meus interesses, vai defender os meus interesses? Mas quantas pessoas é que estão a olhar para isto com olhos com capacidade para ver o que é que efetivamente está a acontecer? Quantas pessoas? Na verdade, Quantas pessoas é que estão elas estão atordoadas. Então, quando acontece alguma coisa ruim, vou dar um exemplo. Eu trabalho num restaurante e nós recebemos muitos grupos de ciganos. Muitos. É um dos poucos restaurantes aqui em Leiria que aceitam os ciganos. Começa por aí, do nível de restaurante que eu trabalho. E, no geral, é sempre extremamente complicado lidar quando os grupos de ciganos vão lá. Então, eu já vi negarem, que ninguém me ouça, mas já vi negarem atendimento. Então, é uma cultura diferente, ponto. Mas o fato é que, quando acontece um atendimento ao cigano e acontece algo ruim, como, por exemplo, essa semana que uma mesa de ciganos foi embora sem pagar, simplesmente saiu pela porta fora. Não são todos os ciganos, não são todas as pessoas, porque outras pessoas de outras etnias também o fazem. Claro que sim. Fazem até pior. Então, claro. mas até o que eu ouço foi... Bem, que nós ouvimos de vez em quando, isso acontece em Leiria. Exato. É normal. E aí, uma das primeiras coisas que eu ouvi, porque hoje em dia eu não tenho passado uma semana, eu não estou exagerando, sem ouvir em algum momento de fúria, por o que quer que seja, alguém falar, é o Ventura que está certo. Não passa uma semana sem ver, porque eu trabalho com gente.
Né? Eu trabalho com gente, eu trabalho com pessoas com raiva, eu trabalho com pessoas estressadas, o tempo inteiro estresse. Né? Eu trabalho com um velho que ontem gritou no meio do restaurante: vocês sabem o que eu li? Eu nem vou falar sobre esse vírus do macaco. Eu já baixei a cabeça. Era o meu chefe. Meu chefe não, era o dono o herdeiro do senhor velhinho. Baixei a cabeça. O problema é que são pessoas de todas as idades que, lá está, também focam o seu ódio. Claro. E esta voz desse partido vai dar enfoque a esse ódio. Sim. Em vez de dizermos estamos todos no mesmo barco, realmente vamos tentar resolver os problemas sociais, económicos, tudo o que exista. As pessoas, enquanto seres humanos, têm os mesmos direitos, então vamos pegar nisto e vamos construir uma sociedade como deve ser. Não! Claro. A culpa é do outro, estamos sempre a jogar a culpa para outro grupo de pessoas, para pessoas com outras características. Sim, mas não é assim que se resolvem as coisas. A orientação sexual, porque sempre alguma coisa há de servir como bode expiatório para algo que muitas das vezes são as próprias pessoas que o fazem. Mas pronto, enfim. Dizer só, tenham cuidado com as generalizações, pessoal, que isto tem muito mais a ver só do que isso. É complicado. Claro que sim, as pessoas são muito mais individuais do que aquilo que às vezes nós queremos também fazê-las parecer. É a estigmatização de comunidades por uma ação de uma pessoa. Por uma ação, por uma característica, Claro. Enfim. A criminalidade é comum a todas as pessoas de todas as cores e todas as origens, mas lá está. Pois é, o problema depois são estes partidos que se aproveitam desta gíria popular, né, que isto acaba por ser uma gíria popular, dizer que a culpa é da comunidade X porque aquilo acontece, as outras não fazem mal nenhum, ou enfim, malta assim daqui das horrorosas, porque aconteceram coisas boas este mês. Já chega, diz Alex, já chega. Vamos abrir aqui o solo no Descentracena. E olha que nós na nossa conversa privada, antes de começarmos isto tudo, não, nós temos aqui honrosas como nunca mais acaba. Realmente temos, mas tivemos uma hora a falar de 4 ou 5 mais notícias. As más foram pesadas. E eu estou-me a sentir drenada. Portanto, olha, mete as mudanças nisso, que a malta está hiper mega... Só abriu o sol em Leiria, hein? Abriu o sol em Leiria, falou menções... Lá está, é um sinal. É um sinal. Bora lá, João. Vou pegar aqui num jogo. Eu acho que muitas pessoas jogaram na sua infância e ainda o jogam, pronto, e se calhar a maior parte de nós conhece. Mas um dos jogos mais antigos e que como eu disse, o The Sims possui uma nova atualização gratuita para o último jogo, o The Sims 4. Foi adicionada a possibilidade de personalização dos nomes para qualquer personagem Sim. Dos pronomes, desculpem. Os pronomes para qualquer personagem Sim. A empresa consultou as organizações It Gets Better e a GLAD para os apoiarem nesta atualização. Neste momento ainda está disponível apenas para inglês, mas a produtora confirmou que estará para breve a funcionalidade em outras línguas. Os relacionamentos entre pessoas LGBT já são possíveis há algum tempo, num jogo que já existe há 20 anos, imaginem. Esta funcionalidade aparece passado um ano depois de uma petição para a inclusão de outros pronomes. Portanto, o ativismo é feito de várias formas e as mudanças acontecem com a intervenção das pessoas como um todo. Portanto, isto é uma excelente notícia. Passando aqui para a mídia internacional e para um competidor, um nadador de alta competição, Tom Daley lançou a coleção Pride na sua marca própria, chama-se Made with Love, e 100% das vendas vão reverter a favor da ONG Rainbow Railroad. Ai, desculpem. Vamos ter Railroad. Isto é um trava-línguas. Atenção. Meu Deus. Quem quiser treinar, pode tentar. Aqui o que interessa é que esta é uma organização que ajuda pessoas refugiadas LGBTI+, de todo o mundo, que sofram violência e opressão pela sua orientação sexual, identidade de género ou características sexuais. Daley afirma que já esteve em várias partes do mundo, onde ser LGBT é uma ameaça à sua própria existência, mas mesmo assim recorda que são locais onde ser ele próprio é ilegal, mas que ainda assim está sempre protegido pelas regras internacionais para atletas de competição. Quis assim criar uma coleção, e toda a gente, acho que grande parte
das pessoas que seguem o Tom Daley, conhece a marca que ele criou graças ao tricô que ele fez quando esteve nos últimos Jogos Olímpicos. E quis assim criar uma coleção em que todo o dinheiro arrecadado seja aplicado nesta instituição. Duas coisas. Falar só que o Tom Daley não é nadador, ele faz mergulho olímpico. Desculpem. Ele salta lá das pranchas, bué de altas, dos 10 metros e do caraças, doido da cabeça. E que ele, por acaso, foi um dos únicos atletas internacionais que eu ouvi falar em público sobre o Mundial ser no Qatar, e que ele acha isso muito mal. Sim. Sim, nós continuamos a dizer que também achamos. Yeah. Não têm sido muitas as vozes a falar sobre isso. Pá, não, porque provavelmente os treinadores destes atletas, daqueles que são contra, né? Os treinadores e os publicistas e isso assim, dizem todos, pá, não faças isso, tu vais acabar a tua carreira. O Tom está tipo, he's over it. Ele está no género, come at me. Felizmente ele já está num lugar de prestígio, vamos assim dizer. Uhum. Sim, e também tem usado, exatamente, e também tem usado esse privilégio para fazer ativismo. Exatamente. Sim. Infelizmente consegue usar a sua voz independentemente das pressões que possa receber, que as deve continuar a receber com certeza. Sim. Vais para o próximo? Sim, a série Heartstopper, produzida pela Netflix e que foi adaptada para um livro com o mesmo nome e que inclusive faz parte do Plano Nacional de Leitura, foi renovada por mais 2 temporadas para delírio dos fãs. Eu não sei se há algum de nós aqui que já viu a série. Eu pessoalmente não. Olha, eu tenho o livro! Já, eu tenho o livro! Eu tenho o primeiro volume. Sim, também já está reservado. Também já está reservado. Tenho dois volumes. Por acaso não vi. Eu faço o meu, vou assistir. Ok. Há muito. E a BD em inglês está toda online gratuitamente. No Tumblr da Alice Oseman. Não, espera. No Tumblr mesmo do Heartstopper. Vocês podem ler tudo em inglês gratuitamente. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer em relação a isso, que eu acho que é incrível, e eu adoro o Heartstopper e a série está incrível. Que é... A mesma autora tem livros com uma protagonista lésbica. E a gente nunca ouve falar desses livros. E eu acho isso bastante revelador daquilo que se escolhe falar e sobre que histórias é que chegam à ribalta. E no caso do Heartstopper, quer dizer, o livro com as personagens gay e bissexual, no caso, não só tem todo um repertório, não só de livros, mas agora na Netflix e fanart, uma coisa assim incrível, mas depois a versão, quer dizer, não é bem a versão, é os livros que ela escreve sobre estas personagens lésbicas não têm a mesma visibilidade, não têm a mesma versão. E eu acho sim, Portugal é normal porque não fazem parte do Plano Nacional de Leitura. E eu digo isto porque eu trabalho numa livraria em part-time e dá para perceber a repercussão que isso está a ter em Portugal. Mas sim, eu também tenho conhecimento que ela tem e nota-se que não há essa visibilidade, não é? E tão cedo não vai haver, nitidamente. Falar só que ela não tem só livros com personagens lésbicas, ela também tem um livro com uma personagem assexual. E é assim, eu acho pessoalmente, só aqui muito rápido, mesmo online, porque ela já escreve há bué de anos, a Alice Oseman já escreve há imenso tempo, mesmo online ela começou a ter mais fama e a ter mais tração o trabalho dela quando ela lançou o BD Heartstopper, porque por ser um meio visual e por ser o trabalho dela até então mais desenvolvido, porque a história do Nick e do Charlie já tinha aparecido em algumas, porque ela também já tinha escrito um livro sobre a irmã dele, do Charlie, e ele já aparecia assim meio que em backstory, e depois ela escreveu uma história curta do Nick e do Charlie, e depois ela escreveu Heartstopper e desenhou Heartstopper, e Heartstopper foi realmente o que teve mais tração porque estava de borla na internet. Eu acho que simplesmente Heartstopper ganha uma série na Netflix porque já tem bué de fãs porque está de borla.
vocês podem ler de Borla. Sim, há muitas coisas hoje em dia para os miúdos de borla na internet. Eu tenho dado conta porque às vezes há clientes assim mais jovens que dizem, não sei o quê, do Wattpad e falam-me de coisas que eu não faço a mínima ideia, peço imensa desculpa a mim, e falam-me de coisas e depois mostram-me e dizem, olha, e depois dá para ver isto e dá para ver não sei o quê e este título aqui e depois há tipo tops do TikTok a falar de livros e do Wattpad e não sei o quê. Opa, sério. O Wattpad está nas altas. Está nas altas. Assim, eu já li a Heartstopper antes do primeiro volume ser anunciado físico. Quando eu soube que ia ter no Netflix, eu fiquei tipo deitada no chão a chorar. Tipo, Marrara, ias dizer qualquer coisa? Não, eu sei dizer que eu comecei a ver a série por acaso domingo passado, porque vocês estão falando da série. Eu fui olhar e eu falei, olha, eu assisti. E eu comecei realmente a ver e eu gostei por acaso. Porque eu vou falar, eu tenho um defeito que é, olha, é muito parecido com o da Ana. E eu só sei o nome de vocês porque está escrito embaixo. Então, assim, não, se calhar eu sou pior. Então assim, vocês estão falando da série, pera lá. Clique. E fui pesquisar agora aqui no Google e realmente eu já vi e gosto muito. Só que eu comecei a ver domingo passado. É muita informação, é muito livro, é muita série, é muito filme, é muita gente. Depois nós damos conta, e então nesta coisa do ativismo, é para conhecer não sei quem, falar com não sei quem, não sei quem. Quando nós damos conta, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. É muita informação. Por isso eu peço sempre desculpa às pessoas, porque, olha, não sei, não é por mal. Pronto, ok? Isso é bom. Olha, e todos vocês me conhecem e sabem o quão péssimo eu sou com idades e nomes e tudo o que... rótulos que metem sobre as pessoas que eu nunca sei lá chegar. Então, eu para descrever uma pessoa, sempre mais velha, não é? Pois, exato. Pronto, essa eu já sei. Esse não consegue escapar. Eu achei engraçado que o João se referiu a nomes como o rótulo. É tipo o teu rótulo nacional, por assim dizer. Então, continuando, a Mattel vai assinalar hoje, aliás, assinala hoje, dia 29 de maio, os 50 anos da boneca Barbie com uma coleção especial que vai integrar uma Barbie inspirada em Laverne Cox, whatever, não sei como se diz. A atriz conhecida na série Orange is the New Black é a primeira vez que uma boneca Barbie tem como inspiração uma mulher trans. O que poderá ter um impacto muito grande em termos de representatividade trans. A marca vai ainda proceder a uma doação para a ONG Trans Family SOS. Esta boneca estará à venda na Amazon para quem estiver interessado. No Reino Unido. Uau. Aliás, é uma boneca trans negra. É negra? Não sei onde é que ela é negra. Eu não vejo negro. Vocês veem negro quando vocês olham para aquela boneca? A sério, vocês veem uma boneca castanha, negra? Vocês veem? É que eu não vejo. A mim parece uma versão muito estranha de uma espécie de uma Paris Hilton que foi demasiado tempo ao solário. Opa, eu acho as Barbies muito feias, por isso não sei muito bem o que é que é deixar. É assim, eu não acho particularmente... Nós vemos que a boneca demasiado feminilizada, eu não disse as palavras como deve ser. Aquela boneca tem para representar uma pessoa. Mas as Barbies têm muito esse defeito, e eu já vi no Instagram boa da gente que agarrem Barbies que são supostamente criadas à semelhança de uma pessoa famosa e tipo apaga a cara toda e pinta novamente e fica bem mais parecido com uma pessoa que é suposto. É mau porque eu vi essa notícia, vi a imagem da boneca e eu fiquei, isto não é, não, espera. E depois realmente, quanto mais eu procuro imagens, mais eu fico, isto não tem nada a ver com a Laverne. A Laverne é uma mulher negra e não é uma pessoa negra clara, tipo se fosse uma Halle Berry. Mas a Laverne Cox não é uma pessoa negra clara. Ela é uma pessoa negra bastante escura. E então, para mim, foi bué. Mas e comparativamente... Uma mulher branca, com o cabelo assim bué comprido, loiro, que teve demasiado tempo no solário. E isto eu acho que é uma espécie de um desserviço. Tipo... E comparativamente com as outras bonecas que foram lançadas por causa da celebração. Eu não vi as outras bonecas, não sei como é que está. Eu acho a Barbie em si uma boneca... Pronto, também não gosto de Barbie. Tipo, acho assim uma coisa um bocado esquisita. Pronto. E fetichista, né? Aquilo ali é o
o ideal de beleza. Nós das vemos, tem as mulheres, proporções do ideal de beleza de uma mulher, não é? Acabam por até nem refletir tanto a pessoa com quem estão apesar da Barbie não ter sido criada exatamente com esse intuito, mas acabou por ficar com esse intuito. O intuito da criação da Barbie foi exatamente o contrário, mas infelizmente não foi nisso que ela caiu. Pronto, lá está, correu mal o intuito de quem a criou. Mas por acaso não sei, porque isto foi um conjunto de várias bonecas que foram inspiradas em várias pessoas, e uma delas é o Laverne Cox. De forma que eu não encontrei as outras bonecas, não sei como é que estão, confesso, não faço a mínima ideia. Mas eu acho que as Barbies que fazem, e os Kens também, acho que é sempre, nunca consigo relacionar a pessoa e a boneca em si. Acho que aquilo fica tudo muito aquém da expectativa. Mas isso sou eu própria a falar enquanto pessoa. Portanto, mas acho importante, e eu percebo a tua indignação, mas acho importante de facto que se faça e que haja uma certa representatividade. Agora, é evidente também que a pessoa que é homenageada se chega à frente para dizer isso não está correto. Agora e quando vocês falavam, eu fiquei a pensar, o que é que ela deve ter ficado a pensar quando viu aquela boneca? Isto sou eu? Só que ela ficou a pensar isto. Não sei se há esse feedback da própria Laverne, por exemplo. Eu acho que eu não tenho bem a certeza, mas eu acho que ela participou aqui na produção. Sim, tenho aqui um artigo que fala também sobre a nova coleção das Bratz, que também são umas bonecas que competem com a Barbie, ser um bocadinho mais tarde, bastante mais tarde. E depois tem um pequeno... Assim, a única coisa que eu consegui encontrar sobre a Barbie era mesmo só sobre a boneca da Laverne, não falam em mais nada. Pois, mas há pelo menos mais duas, eu não consigo lembrar agora o nome das duas pessoas, mas há pelo menos mais duas pessoas até conhecidas, mas eu não encontrei as bonecas, portanto não sei como é que aquilo ficou. Porque ela comentou, e não é um mau comentário, ela diz que está contente pela representação e pela visibilidade que isso traz. Portanto, se é como o João dizia, que ela esteve durante a produção, esperemos que ela esteja contente, mais do que a nossa opinião, que ela esteja contente com a... Eu percebo. Sim, nós deixamos aqui um ponto de vista, não é? Até porque nós estamos habituados a ver uma Barbie branca, não é? Isto acaba por ser a experiência da nossa visualização, da nossa experiência visual. Malta, continuando, no Reino Unido foi apresentada uma moeda arco-íris para celebrar os 50 anos do Pride no Reino Unido. Esta moeda foi desenhada pelo ativista Dominic Holmes e possui a bandeira progressiva, aquela com as cores que simbolizam a bandeira trans e o movimento das pessoas negras, homenageando o primeiro Pride em 1972. Não vai entrar em circulação, mas pode ser comprada online. Ok, interessante. Está bem. Está certo. Fica aqui um marco. Não vai entrar em circulação, pode ser comprado online. Não vai entrar em circulação, ou seja, portanto, esta parte de não entrar em circulação, exatamente, vale o que vale. Vocês vai ter a assim, visualização. Isto é a moeda da compensação. Já que eles não vão abolir na totalidade as terapias de conversão, tomem lá uma moedinha. Olha, mas é um prémio de consolação. Olha, guarda essa moeda que vai vir item de colecionador também. Vai valer um... Para se lembrar o ano em que não aboliram a totalidade das terapias de conversão. Tá? Lembra-se disso. Okay. Nos Estados Unidos da América, mais propriamente na Casa Branca, tomou posse Karine Jean-Pierre, a segunda mulher negra e a primeira a assumir-se como lésbica para o cargo de White House Press Secretary. Não encontrei um translate que fosse mais fácil de definir qual é que é o cargo da pessoa. Uma posição de grande visibilidade e comunicação. Karine Jean-Pierre exerceu ainda uma posição de chefia no apoio a Kamala Harris durante a campanha eleitoral. Portanto, aqui... Press Secretary seja algo como quem faz a gestão de todas as notícias. Sim. Acho não, é aquela pelo pessoa menos nas séries de política que eu vejo.
tem mesmo aparições ao público. Ou sim, seja, sim, é como um dos membros porta-voz, que não é? representa a Casa Branca, sim. Devem coordenar, deve ser quem coordena todas as conferências de imprensa da Casa Branca e tudo o que é comunicações para o exterior. Jake Daniels é o primeiro profissional de futebol inglês a assumir-se como homossexual. Apesar de afirmar que sempre soube que era homossexual, Daniels conta que chegou a pensar quando era criança, palavras ditas pela pessoa, um dia, quando for mais velho, vou arranjar uma namorada e vou mudar e tudo ficará bem. Acho que todos nós conhecemos estes diálogos e já pensámos nisto Isto era de suposto ser alguma uma forma. categoria feliz. Pois era, também uma situação super triste. Não, vai tudo ficar bem. Seja lá como for, vai tudo ficar bem. E não, eu acho que a categoria, eu acho que para nós a categoria não nunca é tão feliz, porque a gente problematiza tudo. Então, tipo, a gente vai ali no fundo e fala, mas pera lá. Nós hoje estamos experts nisso. Estamos experts nisso. Yeah. Você vê que ninguém fala, tipo assim. Para o Jake Daniels. Siga. Espero que o Jake Daniels tenha uma longa carreira. Porque O Jake Daniels a ter, nem que seja aquele da garrafa a ter. Ele agora vai levar tipo, com os insultos todos em cima, né? E, tipo... Sim, agora deve sofrer complicado. mesmo No futebol. Opa, temos que começar por algum lado no futebol. A verdade é essa. É verdade, pronto. é verdade, é verdade. A verdade é essa. Vindo aqui mais perto de nós, em Espanha, vai ser criado um código de conduta que tem como objetivo prevenir os fabricantes de brinquedos de usarem estereótipos sexistas que promovam papéis de género em anúncios publicitários. Isto é uma excelente ideia, pessoal. Finalmente. Esta é uma notícia positiva, não vamos Finalmente. encontrar nada. Olha, eu só estou a pensar na Cláudia criança e a pensar, eu gostava tanto daqueles legos ou daqueles bonecos que só dizem ali que é para os rapazes, mas eu ia adorar tanto brincar com aquilo. Isso também, às vezes. Não, mas era só porque eram caras. Era só porque eram caras. Porque, pronto. Qual é o problema? Na minha casa não coube essa questão. Mas era porque eram mesmo caras. Portanto, sim, Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que até foi notícia, se não estou em erro. Mas os folhetos do Lidl, já uns meses atrás, e se vocês forem ver as secções de brinquedos, já há uma diversidade, já há meninos a brincar com cozinhas, já há meninas a brincar com martelos. E é muito interessante, não foi nenhuma medida, atenção, portanto, produtores que andam por aí não precisam da legislação para aplicar estes fundamentos. Um bocadinho. Esta inclusão, exatamente. E é muito interessante. É assim, não foi notícia porque não fizeram aquilo de propósito. Basicamente. É assim, também não me espanta. Imagina, se me dissesses um Pingo Doce ou um Continente a fazer isso, o Lidl é marca alemã. Pronto. Eu ia falar isso agora. Vamos só dizer que pronto. A responsabilidade, está bem que quem trata do marketing para Portugal é o Lidl Portugal. As publicidades aqui não são definidas pela Alemanha. Pronto. Mas têm outra abertura. Aqui ainda nos mídia, a Marvel anunciou o retorno da edição dos Marvel Voices, Pride, com a inclusão de uma nova super-heroína trans, mutante, chamada Sheila Sexton, também conhecida como Escapade. A personagem tem a capacidade de trocar instantaneamente local físico com outra pessoa e de trocar qualquer atributos físicos, entre outras características. Dava-te um jeito às vezes. Epá, eu estou aqui um bocado obcecada, não obcecada num bom sentido, é tipo, esta escolha, eu sei que a Marvel gosta muito de aliterações e coisas não assim. Não encontros defeitos. Este nome! O que é isto, gente? Escapei depois. Não, Sheila Sexton. Sheila Sexton. Eu disse, não encontros defeitos. Tinhas de encontrar defeitos. Pode repetir. É sério que vocês estão a encontrar defeitos no nome? Escapa de escapar, tem sentido. Sim, ela escapa, ela troca. Pum, pum, mas pum, tipo, pum. Exatamente. Porque é que tem de estar a palavra sex no último nome dela? Sexton. Vamos fazer como a Ana. Não vamos pensar no nome. É melhor não irmos por aí. Não vamos fazer essa análise. É sério que vamos fazer um brainstorming sobre o nome da personagem da Marvel? Porque é que eles têm de... Ok, já veja lá, também não dá para entrar se formos por aí, a maior metáfora para os mutantes de pessoas diferentes ou de diversidade que a Marvel
sempre celebrou, acho que não há mais nenhuma metáfora ou mais nenhum universo que celebre isso como este. Claro. Portanto, acho que quem nunca pensou nisso... Isso é verdade. Tchaná. Desculpem, eu já vi aquilo tudo. Eu não sou apreciadora. E eu já vi aquilo tudo, porque ela gosta, e eu já vi aquilo tudo a pensar assim. Porque ela gosta, sim, efetivamente. E eu já vi sim, desde anos 90, aquela saga. Sim, a saga X-Men. A saga X-Men, eu vejo aquilo tudo numa perspectiva completamente metafórica. Né? Ando sempre a perguntar quem é aquele e onde é que ele foi e não sei o quê, porque é que agora tem aquelas orelhas. Sim, e agora mas apesar da história em si, a gênese, o conceito de pessoas diferentes que são perseguidas, quer dizer, é um bocado caro. Quem não vê aquilo como uma metáfora? Não, eu vejo tudo como metáfora, quase tudo, até o que não é. Só tem eu não quero falar da Marvel. Pronto, portanto. Mas magoaram muito. Não, eu vou ser sincera, eu tenho um ponto de aceitação, é só um porém, eu tenho um ponto de aceitação em tudo que vem de uma indústria. Nós estamos falando da Marvel, não é? Nós estamos falando de uma indústria que produz centenas de milhares de dólares, sabe? Então, assim, é bom ter inclusão, mas também não dá pra gente pensar que tá no paraíso ou que tá no céu e que eles vão também deixar de lucrar sem colocar um cara um sexo no meio ou uma grande bunda. Tipo, também, eu acho que também utópico, eu acho que é um bocado por aí. Vocês vêm defeitos em tudo, é aquilo que eu digo. Não, ela tem razão. disse que pensarmos naqueles fatos de látex, não é? Que sempre... Eu já acho uma vitória quando eu vejo a Capitã Marvel sem o decote, eu já acho uma vitória. Verdade. Fãs de há muito tempo veem tudo. Não estou a olhar para a história, eu não estou a olhar para isso. Estou a olhar para... Mas porque é que ele agora tinha um cabelo azul e agora está com aquela cor não sei das quantas e agora quem é aquela personagem que foi para não sei para onde? Eu não estou a olhar para... Lá está. Você é uma pessoa mais feliz, se calhar, porque eu olho para tudo. É uma análise crítica, muitas vezes tem essa desilusão. E pronto, temos que... É necessário. Malta, chegámos a Portugal. Finalmente, também há coisas boas em Portugal. Nossa, que isto foi uma volta. Já damos a volta ao mundo, quase. Entretanto, vai sair o Orçamento de Estado e foram anunciadas medidas que eu vou agora relembrar. Foi criada, vai ser inserida curso de formação na área de direitos humanos, nomeadamente para as questões LGBTQI+, para agentes das forças de segurança, forças policiais, na administração pública e local, bem como cursos de formação em direitos humanos para quem presta funções em acolhimentos de refugiados. O resto foi tudo bloqueado. Lamento informar. O resto foi bloqueado. Vão abrir 2 novas unidades de saúde para pessoas trans, situadas em Lisboa e no Algarve. É o reflexo de trabalho de Rosa Monteiro, enquanto Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género. Desculpem. Vem suprimir a necessidade de descentralizar os serviços que antes estavam circunscritos a 2 hospitais, em Coimbra e no Porto, e vai ter especialidades como psiquiatria, psicologia, endocrinologia, ginecologia e urologia. Continuemos a caminhar para que sejam mais, não é? É um bom avanço. E também vai haver, também já há uma unidade nos Açores. Sim, exatamente. Legal, não é? Exatamente. Essa também foi há relativamente pouco tempo. Sim. Inaugurada. Olha, isso eu não sabia. Sim. Está a cargo de 2 médicas, uma psicóloga e uma psiquiatra, creio eu. Eu acho que, eu não tenho a certeza, mas acho que era medicina geral. E familiar, acho eu. Então a primeira é psiquiatra, porque a psicóloga não é médica. Ok. Sim. É isso, então. É isso. Portanto, algo que antes estava circunscrito Sim, ao continente, sim, agora centro, já e a Coimbra até há bem pouco tempo. Sim, portanto, estamos a caminhar para passos largos, lá está. É um processo. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem, não é? É um processo evolutivo. Mas eu acho que vamos lá chegar. Vamos avançar, sim. Claro. Exatamente. Há pouco tempo já falámos dele, tivemos o 17 de maio, o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. Houve várias autarquias e outros edifícios a hastearem a bandeiras trans, bandeiras LGBT, digamos, clássica e LGBT inclusiva.
Eu gostava de deixar aqui um bocadinho de ponto de situação por todos vocês, estamos todos em partes diferentes do país, se quiserem falar um bocadinho como foi em cada região. No entanto, só de notar que neste dia deu entrada na Assembleia da República um projeto de lei que visa reforçar a proteção legal da comunidade LGBT+, através da punição de práticas que atentem sobre a orientação sexual, identidade e expressão de género ou características sexuais. E que vai de encontro às recomendações da ILGA. Como é que foi o 17 de maio na vossa região? Na ILGA Europa, sim. Laura, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tivemos 4 bandeirinhas hasteadas, uma na Câmara Municipal de Marinha Grande, uma na Junta de Freguesia de Marinha Grande, uma na Câmara Municipal de Leiria e uma na União de Juntas de Freguesia dos Marrazes e Barosas. Sim. É. Com o apoio, de notar com o apoio aqui das bandeiras foram fornecidas pela Mahara e pela Ana da Pride Valley, que nos ajudaram nesta iniciativa. Muito bem. Boa! E Viseu, como é que foi? Nós tivemos 6 metros de bandeira hasteada no Teatro Viriato com o apoio da Câmara Municipal de Viseu. E esta, hein? Muito bem. Foi um grande marco. Pelo menos para nós, pelo menos para a cidade. O nosso grande bandeirão foi hasteado este ano. E pronto. E no mesmo dia tivemos também uma conversa também na Biblioteca Municipal. Biblioteca Municipal. Sim. Portanto, conseguimos este ano. Opa, foram 6 metros de tecido. Claro. É um marco. É um marco. Estava bastante visível, estava numa zona de grande passagem, de grande movimento. Até porque num dia também de grande movimento pela cidade, naquela zona específica. Exatamente. Portanto, junto a uma escola secundária também. Super fixe. E de frente para uma sede de partido que não vou nomear. Não vale a pena. Não já entendeu. Portanto, foi todo um dia engraçado e diferente e realmente foi bom. Para nós único. Sim, foi. Foi um momento fantástico, por acaso. Convenhamos. Pá. Não me desprezando as 4 bandeiras, atenção, ó Laura. Não, mas... E as outras todas que foram hasteadas, sim. No Porto houve 2 Exatamente, era o que eu ia dizer mesmo. Em Lisboa também, ao contrário do que se calhar se faria adivinhar. Eu estava a apostar que Lisboa não ia correr bem, mas correu bem. E no Porto, a Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal também foi hasteada a bandeira. Marcada, e no Bonfim, se a memória não me falha, também houve um hasteamento de bandeira. E não sei se... Em Louros? Em Louros? Ok. Primeira vez, sim. Boa. Acho muito interessante que é uma coisa muito engraçada, que é nós percebermos que um bocadinho à semelhança das marchas, depois tens zonas assim que não são câmaras, muitas vezes, são normalmente até juntas de freguesia, coisas assim, mas de pessoas a movimentarem-se no sentido de criar esta ideia de zonas LGBTI friendly, né? E esta coisa de se disponibilizarem, de abrirem portas e o município de Louros está completamente encaixa nesta definição, portanto houve ali um momento de viragem, de mudança, em que pronto, sentiram que era por aqui, e a verdade é que têm feito várias coisas em prol da visibilidade, representatividade, mas também, ainda no outro dia, fui a Louros a apresentação de um guia de amplos, um novo guia de amplos. Elas já tinham editado 2 e entretanto lançaram o 3º e aconteceu numa biblioteca em Louros, com a presença da vereadora e etc. Então eu acho que é muito interessante ver isso, é muito interessante ver que, por exemplo, não só a Câmara, mas depois várias juntas de freguesia também têm a bandeira e mostram que é uma coisa que para elas é importante, enquanto também pessoas que pensam nestas comunidades, nas suas políticas públicas, etc. E então eu acho isso também mesmo muito interessante e nós vimos um boom enorme acontecer. E a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra também hastearam a bandeira. E na Câmara Municipal de Coimbra, sim. Sim, eu acho mais incrível do que a Universidade, a própria Câmara, foi o marco.
Sim, A Universidade de Coimbra foi a primeira vez que eu vi. Conosco, por acaso. Não percebi, Mahara. A Universidade de Coimbra entrou em contato conosco para adquirir uma bandeira, só que nós tivemos um problema em continuar o processo com a Universidade de Coimbra. Eles queriam uma bandeira maior. Eu achei interessante. Ah, ok. Não. Achei mesmo Para ter Se algum calhar impacto. por causa do sítio, não é? Porque a torre Não, eu não falta, faço a mínima não é? ideia. Eu nunca fui à Universidade de Coimbra, infelizmente. Aquilo, na- eles hastearam naquela torre. Na chamada Cabra. Na Cabra. Sim. Pois. Desculpem, não estou a ofender ninguém. É mesmo assim que é chamado O nome, Sim, é o a nome a torre torre correto da daquilo, Universidade de yeah. Direito. Sim. Exatamente. Sim. Se calhar por ser num sítio tão alto, né? Precisavam de uma Tinha que ser bandeira maior. um É bocado uma maior. questão de visibilidade, faria sentido, sim. Faz sentido. Sim. Não, Nós mas também houve chegámos ao vários- Teatro Viriato com a bandeira de 1,5 m e o senhor olhou para nós e disse, então não tem nada Não tem maior. maior? Eu saco do bandeirão e disse, tenho, claro que sim. Eu já pensei, claro que sim, claro que eu já trouxe, Avenida. já prevenida a pensar nisso. Completamente. Mas sim, 6 metros. Eu acho que 6 metros por não se 3. encontra isso em Não muitos precisava sítios. ser um pouco maior, foi mesmo maior, sim. Sim. Só um bocadito. É- De 1,5 é m por pacificista. 90. Só um bocadito. Bom, aqui falando de Coimbra, Imagina podemos- aqui tapavas a fachada toda da Câmara de Leiria com aquilo. Não, por acaso ali no teatro, se fosse maior até nem se perdia nada. Não, era tranquilo. Pois é. De facto, podia ser até verdade, um pouco Mas não maior. temos maior. Mas estamos a falar em Coimbra e de dizer que a Marcha de Coimbra já abriu a season, aqui a época Do orgulho. do orgulho este ano. Também já aconteceu ontem a marcha em Em Vila Vila Real. Real. E temos outras coisas que aconteceram por aí, Alexa. Conta-nos lá o que é que aconteceu por aí. Então, para quem se manteve connosco, assim só gostava com muita curiosidade de saber que conferência é que eu falava há bocado. Aconteceu um momento histórico em Portugal, que foi a conferência dos 40 anos da despenalização da homossexualidade. Eu há pouco falava nesta ideia, nesta coisa que aconteceu em 1982, e um grupo de investigadores e investigadoras fizeram acontecer esta conferência dos 40 anos. Ela aconteceu na sexta e no sábado, no dia 27 e 28 de maio, e a primeira mesa que abriu esta conferência foi das pessoas, foi com um grupo de pessoas fundadoras da marcha. Então foi assim uma coisa muito, ou seja, quando a academia se aproxima do ativismo e o ativismo entra para a academia, sabem? E depois, durante estes 2 dias, tivemos muitas pessoas que não são académicas, que são ativistas, são pessoas que têm, muitas delas, espólios gigantescos com arquivos brilhantes e incríveis sobre estas pessoas, estas pessoas ativistas que abriram o caminho para nós hoje existirmos e para nós hoje estarmos aqui que começaram um movimento que hoje, por exemplo, dá origem a mais não sei quantas dezenas de marchas em Portugal. E foi uma coisa muito bonita. O Clube SAF teve uma exposição de alguns itens do seu arquivo e é muito bonito nós vermos estas pessoas ao vivo, ou seja, acho que a sensação que eu tenho muitas vezes é que nós já falámos disso algumas vezes aqui, que a sensação que nós temos é que as pessoas muitas vezes não têm noção da história, não é? E naquele momento, nestes 2 dias, basicamente aquilo que aconteceu foi um celebrar, não é? Não só do ativismo, mas também de investigações, de coisas que estão a acontecer em Portugal, neste momento, sobre e para pessoas LGBT, ou seja, tendo-nos em conta, portanto, falou-se de crianças, falou-se de idosos, falou-se de interseccionalidade, falou-se de tantas coisas, e principalmente esta coisa, não é? Desta história que é tão nossa, e então eu acho que é incrível, e espero que saia rapidamente um paper Por favor. com as várias intervenções, porque foi mesmo muito rico. Tu tiveste o pessoal que começou o Pride no Porto a fazer uma apresentação, tiveste pessoal de Lisboa a fazer uma apresentação, a Fabíola teve
deu uma palestra de 20 minutos, assim, mas sabes daqueles 20 minutos que tu ficas tipo, queria estar aqui 1 hora a ouvir-te falar sobre isto, sabes? E foi muito bonito, foi ter pessoas migrantes a falarem sobre as suas investigações, pessoas trans a falarem sobre o movimento trans em Portugal, com documentos históricos a serem apresentados, ou seja, foi uma coisa mesmo do género, efetivamente, a luta existe há muito tempo. Organizada aconteceu mais tarde do que em muitos países, não é? Porque veio acontecer só nos anos 90, mas o movimento, ou seja, aquilo que é a resistência, sempre aconteceu. Então é muito bonito nós vermos, percebermos e escutarmos da boca das pessoas, né? E de pessoas que viveram estas coisas, como é que foi, os seus interesses, as suas motivações, portanto foi assim meio mágico mesmo. Que venham mais 40. Que venham mais 40. Eu não tive, infelizmente, mas já percebi por ti, Alexa, que foi fantástico. São pessoas, são anos, são histórias que precisam de ser passadas e são eventos como estes que fazem isso mesmo. Para perceber, por exemplo, a geração mais nova, tipo nós, não é? Que não passámos por essa luta toda e que precisamos perceber o que é que já foi conquistado e como é que foi conquistado. E preservar isto tudo, esta história toda. Malta, só acabando aqui, está muito rápido. Eu sei que já estamos quase em 2 horas, mas estamos mesmo a acabar. A Amnistia Internacional de Portugal e várias outras organizações pelos direitos humanos portugueses uniram-se para criar uma plataforma de direitos humanos, um projeto financiado através do programa Cidadãos Ativos, promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian. Este projeto surge da necessidade de dar resposta aos desafios que surgem na área dos direitos humanos em Portugal. Boa, bora. O Governo Regional da Madeira vai apoiar a instalação do Centro Comunitário LGBTQIA+, com a celebração de 2 contratos programa, no valor de 35 mil euros cada, destinados à Opus Gay Madeira e à rede Execo. Desta forma, o Governo Regional passará a apoiar o Centro Comunitário, bem como o seu funcionamento e atividades de cariz social. Lá está, nós tínhamos boas notícias para dar. Estamos a aguardá-las para o fim. Elas estavam aí. Continua a dar boas notícias, Cardex. No próximo dia 1 de junho, quarta-feira, pelas 18 horas, a SIG vai lançar no seu jardim os livros infantis Não São Horas de Brincar e De Manhã Bem Cedo. Estes livros foram proibidos e os seus editores multados e alvo de censura na Hungria por retratarem 2 casais de pessoas do mesmo sexo. Os livros foram traduzidos por Helder Bertolo, da Opus Diversidades. Portanto, deixamos aqui um convite a todas as pessoas que puderem passar então no dia 1 de junho, quarta-feira, pelas 8 horas, no Jardim da SIG. E por último, André Morraças, dramaturgo e encenador, apresenta hoje, pelas 19 horas, ainda tem tempo, no Teatro Politécnico em Lisboa, através dos livrinhos de teatro dos Artistas Unidos, um volume com 2 peças de teatro. A primeira é o texto de um musical, o Cabaré Repórter X, que o confinamento encurtou as suas representações em 2021. E a outra é uma peça de teatro inédita que fala de como a população LGBTI+ portuguesa lidou com o aparecimento da SIDA ou HIV nos anos 80. São as menções por dadas. Foram realmente as melhores notícias que vêm para o fim. Só dar aqui uma breve nota. Antes de vos mandar toda a gente para casa descansar, porque houve malta que ontem esteve a assistir à conferência e que está ali a morrer um bocadinho, não é, Alexa? Nós fomos à marcha de Vila Real e estiveram 34 graus. Também precisamos de recuperar. Também precisamos de recuperar. Mas vou-vos deixar com algumas das coisas que vão acontecer em junho. E teremos no dia 4 de junho o café da manhã, 12 meses, 12 cafés em Bragança dos Bears on Motorbikes. Portanto, não percam, de manhã vão para Bragança e à tarde vão marchar para a Covilhã. Aquilo vai ser sempre a subir
Aviso-vos desde já e preparem as perninhas e as garrafas de água. No dia 10 de junho, na Tapada das Mercês, em Sintra, vai ser a primeira marcha. Portanto, malta, go! Dia 11 de junho tem a marcha em Aveiro. Dia 18 em Lisboa. Dia 25, não me interessa, dividam-se, tem a Marcha de Faro, a Marcha do Porto e o Arraial de Lisboa. Não sei como é que vão fazer. Não sei como é que vão fazer. No dia 25 de junho, repartam um bocadinho, opá, digam, tu vais ali, tu vais acolá. Começam num lado, vão descendo, não sei, organizem-se. Organizem-se, Tá tudo bem. Eu não faço a mínima ideia, malta, como é que isto vai ser em junho. Eu acho que eu vou precisar de férias, mas não, eu vou trabalhar o mês de junho inteiro, portanto não vou precisar de férias, vai ser horrível. Mas pronto, alguma coisa se há de fazer. Por isso, malta, vão ao que puderem ir, como é óbvio, mas tentem e não se esqueçam, há montes de coisas bonitas para vender no Pride Valley. Não puxando a brasa à minha sardinha, mas também há na LGBT Viseu. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Ninguém se atropela. Ninguém se atropela, dá para toda a gente. Mas não se esqueçam, vão às marchas, porque elas existem por alguma razão. É pelos direitos das pessoas. Nós hoje já listamos aqui uma data delas. Sim, razões para continuar nós só falamos agora desde junho, nós só falamos desde junho, atenção, porque depois há mais, ok? Não se esqueçam desse pormenor. Essas nós anunciamos no final de junho. Exatamente, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente, também. Olha, Malta, Mahara, muito obrigada. Eu vou atrapalhar, mas eu gostava de agradecer, eu não vou sair sem agradecer. Claro. Nós não íamos deixar. Como eu falei, eu realmente trabalho muito e eu saio sempre de madrugada. Então, eu gostava de ter assistido mais de 100 cenas, eu acho que assisti só um. Mas gosto muito da iniciativa. E estão todos disponíveis online no YouTube. E o que eu assisti não foi ao vivo. Spotify. Já podem ver no Spotify, já podem arrumar a casa enquanto ouvem-nos, ir à casa de banho, o que quiserem. Já dá para... Andar de bicicleta. Mas já elogiei LGBT Leiria, tanto Cartax Laura quando eu encontrei. Já elogiei Clube Safo, sempre que tenho oportunidade. E queria elogiar Ana Cláudia pelo LGBT Viseu. Eu sou muito quieta, eu olho, curto um pouquinho, mas olha, eu vejo quase tudo. E eu acho fantástico o trabalho de vocês. Acho extremamente importante. Acho necessário. E queria mesmo agradecer o convite, tá bem? Fiquei mesmo muito lisonjeada, porque eu também gosto de falar. Sempre me convidar para falar. Ótimo, está muito certo. Aqui é para falar, sim. E nós adorámos ouvir-te. E obrigada por ter estado connosco. Nós cruzamos, ou pelo menos eu não estive em Leiria, mas cruzamos 5 segundos aqui em Viseu, na marcha, o ano passado. E então, tínhamos que nos cruzar algum dia assim mais tarde, portanto. Mesmo? Assim, eu acho que a gente tem que se cruzar um dia assim, 6 horas, assim, tomar uma cerveja, ninguém vem. Eu acho que sim. Eu defendo muito. Dia 25 de setembro, não é? A marcha de Leiria 25 dia 25 de setembro. Não sei se já viram, mas... Não é? Alguém sabe o que é isto? Dia 25 de setembro. Eu vou dizer mais em Leiria. Vai haver qualquer coisa. Tá feito, tá marcado, já coloquei na agenda. Portanto... Tá bem? Malta, obrigada por estarem por aí. A todas as pessoas que nos viram, nos ouviram, nos vão ver, nos vão ouvir. Obrigada. São 5 estrelas. Tá? Obrigada. Até a próxima. Beijinhos, fiquem bem. Beijinhos. Beijo. Beijo.